Bem-vindo ao Off Topcast, eu sou o Fred Pavão e capacete com chifre não faz falta. Eu sou a Thaís Alves e quando crescer eu quero ser que nem a Lagerta, mas se eu crescer um pouquinho mais eu vou acabar que nem a Aus logo. Olha aí, não, pera lá, mas você... Pera, você tá falando das atrizes? Sim. Não, mas pra você tem que crescer muito mais pra que nem a Aus logo, né? Se eu crescer demais vai chegar lá. Pessoas, minha gente que tá aí do outro lado, hoje a gente cumpre a nossa promessa. Sim. E vamos falar dessa série que nos pegou de surpresa. Uma surpresa maravilhosa. Uma surpresa maravilhosa. A gente anunciou semana passada no último DWRcast e hoje no Off Topcast a gente vai falar de nada menos do que Vikings. Essa série aí do History Channel que veio, a gente não tava esperando gostar tanto e, cara... Foi meio assim do nada. Vamos começar a ver? Vamos? Sabe aquela música O Amor Me Pegou, Tentei Escapar, Não Consegui? Não, é tipo isso. Prendeu Vikings total. Me Pegou, Tentei Escapar, Não Consegui, cara. Com a gente, certeza. eu acho que a gente nunca viu uma série tão rápida, né? É verdade. A gente tava devorou a série. É muito bom e assim, pra quem gosta de história e pra quem gosta de coisa épica, né? Tipo, a nível Game of Thrones, Senhor dos Anéis, essas paradas. Sim. Essa é coisas a série. medievais, exatamente, assim, né? Cara. E é muito legal porque ela toca numa coisa que é uma mitologia que é tão ou mais interessante do que mitologia grega, romana, enfim. E que quase não é explorado, né? Infelizmente, a gente tem a mitologia nórdica e as fábulas nórdicas, as histórias nórdicas, elas ficam muito esquecidas, né? Elas ficam ali naquele espacinho deles, ali naqueles países nórdicos. Sim. E não veio muito pro mundo tanto quanto os romanos e os gregos. Hoje em dia, com a ascensão da internet, essas coisas, a gente tem mais acesso, mas mesmo assim ainda é uma coisa muito mistificada. E o History Channel veio pra dar uma quebrada nisso com essa série maravilhosa. Aí vai só parar, beber um hidromelzinho. Pra ficar no... Um El. Beber um El. Skol! Exatamente. Beber aí uma coisa pra dar uma refrescada. Daí a gente já volta aí pra falar sobre... Ir direto pra Kattegat falar desses vikings maravilhosos. Uhul, bora! E agora que a gente já tá aqui, já estamos aquecidos na nossa taberna, já estamos nessa lugar todo cheio de madeira e escudos na parede, cara, que é Kattegat, esse lugar maravilhoso. Vamos falar dessa série. Primeiro, só um disclaimer pra quem tá ouvindo, né? Vai ter spoiler. Não, óbvio, né? Isso não era nem esse disclaimer, mas óbvio que vai ter spoiler. Se bem que eu sou um grande defensor que não existe spoiler em Vikings. Porque se a série é baseada na vida real... a vida real não é spoiler, bicho. Ali, né? A vida, o dia a dia é um spoiler, cara. Exatamente. Mas vamos lá, o que acontece é o seguinte: essa série, a série do History Channel, Vikings, né? Ela é uma série, né? Como a gente já falou várias vezes, ela é baseada em relatos, em histórias, em fábulas, e na parte histórica ali dos países nórdicos, né? Ali, como foi a parte da colonização dos vikings pela parte da Europa e tudo mais, né? Por conta disso, a gente vai falar tanto da série quanto de algumas coisas... Fatos reais, né? Porque... Entre muitas aspas. Qual o grande lance, né? Qual é a principal... Isso é legal pra gente já começar, né? Qual a principal diferença do que a gente tem de registro de, por exemplo, as histórias aí, sei lá, dos reis e rainhas britânicos, né? Uhum. Por mais que muita coisa não seja 100% correto, porque muita coisa se perde na história e tudo mais. Sim. Como, por exemplo, a gente vai falar um pouco mais pra frente das semelhanças que tem com, por exemplo, o Rei Arthur, né? Porque o Rei Arthur é aquele lance, ninguém sabe se existiu, se não existiu. Alguma lenda, não é? Ou não é? Será que o que a gente escuta é a versão lenda de alguém que existiu ou ele nunca existiu? E na parte aí dos vikings é a mesma coisa, né? Tem muito personagem, tem muitas pessoas que existiram que a gente não sabe se existir de verdade. Registros que são quase não muito acurados, foram perdidos. Porém, a grande diferença é que essa parte, entre 1 milhão de aspas, civilizada da Europa, como ela tinha já a escrita, né? Muita coisa... Facilitou. Se facilitou. Lá na parte nórdica, eles não tinham... Tudo era meio tradição oral, eram as Edas, né, cara? Assim como... É muito fácil de comparar quando a gente compara a mitologia grega e romana com a mitologia nórdica, né? A mitologia nórdica, muita coisa se perdeu, né? O Neil Gaiman, ele fez um livro, né, que ele compilou a mitologia nórdica, porque ele cresceu também escutando coisa e lendo solto, ele resolveu compilar num só. Exatamente. E no prefácio que ele faz, ele fala justamente isso, ele fala... a gente tem só uma fração de tudo que existiu, porque as Edas, por serem tradição oral, né,
elas se perderam. E assim como a não tem como saber se aquilo de fato aconteceu, onde a ficção se mistura com a realidade, por exemplo, o que é exagerado e o que não é. Por exemplo, usando aí de exemplo esse lance do livro do New Game da mitologia nórdica. Excelente, recomendamos muito, inclusive. Pois é, eu dei ele de presente pra Thaís e ela devorou esse livro e eu fui lendo aos pouquinhos, inclusive eu nem terminei, mas muita coisa que eu fui lendo eu já sabia por pesquisa, né? Eu fiz história, eu sempre gostei muito da parte de mitologia. Sim. E quando eu tava no colégio eu sempre caçava livro, eu lia onde dava. Quando saía qualquer dossiê, essas porra de mitologia nórdica, eu comprava. E assim, muita coisa muda um detalhinho ou outro. Muda, foi tal personagem. Aí na versão do New Game é outro. Então assim, você... O fato dessa tradição oral atrapalha muito, né? E outra, né? Essa coisa da mitologia nórdica, algumas coisas já caíram já no gosto popular e tem coisas que já são conhecidas. Por exemplo, a gente tem o Thor. Todo mundo sabe que o Thor é o deus do trovão. Não confundir com o Thor da Marvel, que veio da mitologia nórdica. Inclusive, isso aí é um outro assunto completo, né? Mas, por exemplo, foge da série. No livro da mitologia nórdica, o Thor é casado com a Sif, que é loira, por exemplo. Sim, é a deusa dos cabelos de trigo, né? O Loki é irmão do Odin e não do Thor. Então, assim, tem todas essas coisas que a gente meio que já sabe. A gente sabe quem é Thor, a gente sabe quem é Odin, lógico, né? O pai de todos. Sim. Tal. Mas como assim a gente não sabe quem é o nosso Senhor e Salvador? Pelo né? amor de Deus, né, gente? Por Odin, hein? Por Odin. Isso é muito falado na série, né? Odin é citado o tempo todo em Vikings. Sim. E é isso que o Neil Gaiman fez. Ele compilou as histórias, claro, tem muito mais personagens, muito mais lendas. E, vez em quando, você tá assistindo ali Vikings, aí aparece assim, mas você não sabe da história de não sei quem, e é uma história que está contada lá no livro do Gaiman. Por que a gente tá falando desse... A gente parou um pouco e acabou falando do livro do Gaiman, que é uma indicação que a gente faz pra quem já assistiu a série ou vai assistir. Esse livro é muito legal porque ele facilita de você conseguir se ambientar ali com eles quando eles começam a contar as histórias, a contar os feitos, o fulano que matou o Fafnir, que era o dragão. Isso. Aí você meio que aprende pra não ter que ficar caçando muito. Mitologia. Inclusive, assim, uma coisa que a gente vai falar que é forte em Vikings é a religião deles. Os deuses são muito importantes, são fundamentais na vida deles. Inclusive... Então, se você quer ter essa base do que eles acreditam, quais são os deuses em que eles acreditam, esses deuses que eles tantos falam, é isso. Lê mitologia nórdica, tá tudo lá. Ou se você quiser ler mitologia nórdica, pesquise, né? As lendas... porque eu tô voltando, né? As lendas nórdicas, elas são muito interessantes, mas a gente não tem acesso a tudo porque tradição oral, né, cara? Muita coisa se perde. A própria... Até só falando do lance da religião, como ela é importante na série, e é uma verdade, porque assim, quando os cristãos começaram a entrar em embate com os nórdicos, né, com os homens do norte. Os maiores motivos eram religiosos mesmo. A Igreja Católica, na época, ela fez de tudo para poder abafar esses relatos, né? Então, por exemplo, eu até brinquei na minha abertura, né? O capacete com chifre não faz falta. A criação do homem do norte, aquele cara gigantesco, bárbaro, babão, com capacete com chifre, foi uma criação, né? Muitas entradas dizem isso, que foi uma criação das pessoas que detinham a escrita, que era a igreja, para poder ilustrar os nórdicos como demônios, né? Tem que lance, eles eram homens gigantes, né? É muito louco, eles não eram, né? O registro histórico que tem, eles eram altos em comparação com os ingleses, que na época tinham ali os seus 1,60, 1,70, enquanto eles tinham 1,80. Tipo, em tese tem o tamanho de um nórdico, entendeu? Tipo, não é um gigante gigantão mesmo. Entendeu? Sabe? Então, assim, muita coisa, aquela visão estereotipada, o agar horrível, essa imagem que a gente tem do viking de capacete de chifre, né, cara? Isso é muito... É que nem o diabo com pata de bode, sabe? Se ameaçar a igreja, eles vão meio que botar medo no povo, mas né? Eles fazem isso. Então, mas esse é o grande lance, cara. É todo esse entremeio, toda essa confusão de nomes e pessoas e filho de fulano, filho de ciclano, o cara que invadiu não sei o que a gente fica a gente acaba sabendo deles por conta das histórias dos saxões, né? Isso. Mas a gente nunca vê a perspectiva deles. E aí foi essa cação genial do History de trazer essa série aí, né? Muita gente tem esse lance, a rivalidade entre Vikings e Game of Thrones, que eu acho que não deve existir, são séries completamente diferentes, tirando o fato de serem medievais, né, cara? Eu acho que assim, mas rivaliza. Rivaliza, mas na verdade acaba abarcando o mesmo público. Sim. Abarcando. Entendeu? Muitas barcas em Vikings. Vamos falar bastante dos barcos. Eu acho que quem gosta, pelo menos, eu sou uma pessoa que eu gosto muito mais de coisa medieval do que futurista. Eu fico meio dividido. Eu gosto muito, eu amo O Senhor dos Anéis. É só gostar de Jim Punk. É a maior obra-prima, Tolkien é meu deus, assim. Olha aí. E quem eram os deuses de Tolkien? Provavelmente os nórdicos. E você vê que o Tolkien
ele usou muito da mitologia nórdica pra fazer o universo dele, da Terra-média. Interessantíssimo você falar sobre isso. Tá tudo ali, tá tudo junto. Quando Game of Thrones, Terra-média e Vikings é tudo junto. Quando você pega as Edas nórdicas, né, a criação do universo, porque o mundo foi feito, era a abóbada do crânio do deus, que era o pai de Odin, não sei o que, o sangue eram os rios e tal. Isso. E você pega o Silmarillion do Tolkien, gente. Você vê, é quase, óbvio, não é uma cópia, mas você vê, caralho, ele estudou muito isso, ele amava isso também. Sim. Bom, ele era doutor em língua. Em línguas, né, ali em Oxford, ele deu aulas, né? Ele tinha muita fascinação, não só pelas línguas, mas também pelos universos que circundavam tudo isso. Sim, justamente. Ele também teve influência do Celta. Sim, o fato Aliás, vamos fazer uma série dos Celtas, né? Sim, pois é, você já não tem. O fato dele estudar línguas tem tudo a ver com ele ser tão próximo de mitologia, porque a gente vê em Vikings, total, tem tudo inclusive né? É um recurso que a série usa muito bem, que é assim, na série, mesmo. Isso foi uma coisa que quando a gente começou a ver, a gente ficou assim, caralho, eu comentei isso, ia ser muito mais legal se os personagens estivessem falando o tempo todo a língua nórdica antiga, que não é nem a mesma de hoje em dia. Não, né? Inclusive óbvio. Eles falam que é meio impossível descobrir como era a língua nórdica dessa época. Exatinho, que é essa época que eles estão ali entre os anos de 700 antes do 800 e pouco. Então, tipo, não tem registro nenhum. Eles meio que... Não, tem. A gente sabe que, por exemplo... É uma aproximação, mas não é exato. Sim, até porque, coitado dos atores, né? Se eles tivessem que aprender uma língua morta, né? Deus, mas aí a gente ficou assim, ia ser legal se eles falassem pelo menos a língua nórdica atual, né, cara? Pra poder... Só que é tudo em inglês, né? E aí você fica, mas aí vai ser foda, porque se eles na hora que eles encontrarem os ingleses, todo mundo vai falar inglês e a série te pega de surpresa. Porque na porque hora não tem nem anúncio. Não, né? É maravilhoso. Eles encontram os ingleses, aí você pensa, suspeição de descrença, aposto que todo mundo vai falar a mesma língua. Não! Eles não se entendem. E isso é genial. Não, é muito... Quando a gente tá vendo a cena só pela perspectiva dos vikings, todo mundo fala inglês e a gente entende que eles estão falando da língua deles. Da perspectiva dos ingleses, a gente entende que eles estão falando aquele germano antigo, que não era nem inglês, né? ainda, era aquele proto-germano, mó antigão. Super antigo, linguistas aí que escutam o podcast, que se eu estiver dando alguma bola fora, corrija. Por favor, corrijam. Mas era uma parada assim, tipo, eu estudei alemão por uns anos. Eu estudei alemão por uns anos e tem muita coisa quando eles estão falando esse inglês, entre aspas, que parece alemão. Parece, cara? Várias coisas parecem alemão. E aí, quando eles estão falando entre si, cada um fala a sua língua. Mas quando eles estão falando... quando eles estão falando um povo com outro povo, cada povo fala a sua língua. É maravilhoso. Quando eles estão falando entre si, a língua vira o nosso inglês atual. Existe toda uma suspensão de tipo, ok, agora... Assim, a série não avisa, tipo, agora eles vão começar a falar em suas não. Tipo, o Ragnar começa a falar com o Rolo em outra língua, aí, sei lá, um entende um pouco mais que o outro, aí ele fala pro inglês, aí o inglês fala em outra língua com os caras do lado nórdico. Do lado inglês, né? Os saxões? Os militares, né? Tá. Aí, na hora que responde... Os militares ótimo. Eles têm que ficar nessa coisa da intérprete, né? Dos intérpretes das línguas. Que era uma pessoa, né? Um ser que deveria ser muito valorizado na época, né? Até pra poder comunicar, a gente tem um pouco disso na série. A gente vê isso na figura do Athelstan. Ele surge como a figura que conhece os dois lados, um pouquinho dos dois lados. A gente, só pra fechar o lance que eu tava falando do Tolkien, né? Faz todo sentido ele ter se baseado tanto nessa parte da mitologia nórdica, por ele ser um linguista, porque muita coisa ele deve ter aprendido, visto esses nomes malucos de Tolkien, quando ele tava tentando aprender essa língua, né, cara? História, mitologia e língua, né? Tá tudo interligado. De novo, pela milésima vez, por ser tradição oral, tem tudo a ver, tá tão arraigado com a língua, né, cara? Tá tudo muito intrinsecamente ligado, não dá pra desmembrar uma coisa da outra. Pois e assim como não dá pra desmembrar essas coisas, não dá pra desmembrar tudo que a gente tá falando da série. E essa série, cara, é muito legal. A gente também vai focar mais na ficção, tá? Nas relações entre personagens, o que a gente acha mais legal. Como a gente sempre fala de qualquer coisa, só que não fala, né, da série de Vikings, mas é que é impossível não falar sobre a história por trás também, né, cara? Claro, que é super importante saber, né? Pois enfim, assim que a série começa, a gente já é apresentado de cara pra esse personagem do Ragnar Lothbrok, que é o Ragnar Calças Peludas, né? Lothbrok é lá da língua dele. Sim. Que ele era, até então, ao ver da série, era um fazendeiro que morava naquele condado ali, que era o... Qual é o nome daquele ator que você conhece pra caramba? O Gabriel Byrne. Que o cara do questão do sessão de terapia. In Treatment. O cara do In Treatment era o Conde ali, né? O Gabriel Byrne.
E ele é um cara normal, você vê que... É porque assim, nessa sociedade, todo homem é um pouquinho guerreiro. Isso. Mas ele não era tipo um knight fodão, ele era um cara do campo. E aí tem uma... Só que ele, o lance do Ragnar, que é muito legal, é que dentro dele sempre houve essa vontade maluca de conhecer outras terras, outros povos, entendeu? Exatamente. O que diferencia Ragnar dos outros vikings ali de Kattegat é que ele tem essa ambição. Olha, eu ouvi falar de um lugar chamado Inglaterra, quero conhecer, quem vai comigo? Um parêntese legal, aí já vamos falar um pouco da versão real, que é real entre aspas, do Ragnar, né? Porque até isso, o Ragnar até hoje convenciona-se que ele existiu, porém, alguns historiadores falam que ele, na verdade, é um construto de vários... Uma amálgama de vários caras que existiram. Homens meio famosos da época. E aí atribuem tudo a ele. Que tentaram também explorar outros locais. Né? Então assim, vamos lá. Até a gente sabe, o Ragnar real, nem fazendeiro ele era, nem homem do campo ele era. Ele já era de uma linhagem de guerreiros. Sim, exatamente. Só que a série bota ele como um cara mais comum, entre 1 milhão de aspas, um plebeu, pra poder mostrar essa evolução dele, do crescimento dele na série, entendeu? Exatamente. E realmente, a história do Ragnar é um épico. A Sim, vida dele... É quase um Beowulf, né? É maravilhosa, assim. É sair daquela vida simples, uma vidinha tranquila, totalmente... sem título nenhum, gente. Ele era gente como a gente e ele se torna o rei dos vikings. Filosofando um pouco, a gente consegue até fazer um paralelo disso com o mito da caverna de Platão. Porque é muito assim, né, cara? Ele é um cara que ele não tem... Porque ele foi explorar, né? Exatamente. Ele não tem conhecimento de nada. Tipo, o universo pra ele é aquela... Kattegat não é bem uma ilha, né? Kattegat existe até hoje, ele é um estreito, né? Sim. São várias ilhotinhas ligadas por algumas faixas de terra e tal. Ali perto da... É um estreitinho de água. Enfim, o universo pra ele era aquela porra daquele espaço ali. A gente vê muito essa cabeça fechada, esse narrow-mindedness, no personagem do Flock, que é o amigo dele, né? Isso. Que pra ele não existe terra ali. Porque assim, o Ragnar, ele ouviu falar por causa de um cara que ele encontrou, que ele tinha visto essa tal de Inglaterra. Isso. E aí ele ficou curioso pra poder conhecer esse lugar. E o Flock, que era esse amigo dele, que é o barqueiro do povo ali, é o shipmaker, né? Isso. Ele fala, não ele nada ali. Não tem nada ali. Depois da água é água. Depois não tem. Kattegat é Kattegat. O lance é que o Flock tá super satisfeito com o que tem ali. Saca Asterix e Obelix, que eles acham que passou da montanha, acaba o mundo? É tipo isso. Pra eles, passou ali daquela parte que eles vivem. Tá de boa. É só nada, é só espaço, entendeu? Isso, exatamente. E aí você vê que o Ragnar, ele sai da caverna, né? E ele vê só sombra, né, cara? Porque ele tá lá na caverna, não bate luz, né? Ele não vê sombra, então pra ele não existe. Quando ele pisa fora, quando ele sai de Kattegat, que ele vê que tem 1 trilhão de povos e 1 milhão de tipos de terra diferente e tal, ele pira, né, cara? E aí ele fala, ele fica na sede. Eu quero ir nesse, eu quero ir aí. E quando ele chega num lugar que parece que é muito longe, ele fala, então, qual que é o próximo? E aí, claro, né, não é de uma forma bonzinha, a gente não tá falando de nenhum diplomata, a gente tá falando de um viking. E o viking, o que ele faz bem é pilhar, beber e matar, né, cara? Exatamente. Quem tiver no caminho dele, eu vou tomar essa terra pra mim, e quem se opor, já era. Se bem que o Ragnar, enquanto personagem, apesar dele ser um viking e apesar dele ser violento, ele tem carisma. Ele não é entre o milhão de aspas malte, ele não vai matar de graça. Não, de forma alguma. Tanto que a gente vê, logo nos primeiros episódios, nos 2 primeiros episódios, a gente vê que eles chegam lá onde o Athelstan, que é esse personagem, que é esse monge inglês, saxão, né, sei lá, ele encontra o cara e ele poupa o cara, de graça. Mas não tão de graça, porque ele vê que o cara é o único que fala o idioma dele. Ele vê valor no cara. Ele fala, esse cara pode ser útil pra mim. Então, você vê que ele é muito mais um estrategista do que só um bárbaro. Ele é super estrategista, né, cara? Ele só chegou tão longe porque ele pensou 2 vezes e ele falou, não, pera, eu não vou matar esse cara aqui porque esse cara é útil pra mim. Eu vou fazer essa aliança aqui porque é interessante pra mim. Inclusive, ele essa série... amigo do rei Egbert, tipo, todas as alianças que ele faz, todos os atos que ele faz, tem um propósito que é o propósito maior dele, que é chegar o mais longe possível. Exatamente. Inclusive, essa série, o History tá de parabéns porque ela ajuda muito a desmistificar a figura do bárbaro. Sim. Né? Porque a gente tem, de novo, essa figura do homem sem cultura, sem estratégia, que age como um animal, isso é como os saxões
pintavam eles pro povo deles. E nós, por termos colonização desse pedaço da Europa, né? Nós, necessariamente não, né? É que a gente pega muita coisa dos ingleses. A história veio deles. A história quem dita as regras é quem ganha a guerra, né? Exatamente. Então a gente tem muito essa visão, mas na verdade eles não eram. O nível de estratégia, né, do Ragnar é sensacional, cara. Sensacional. Você vê que ele sabe, quando ele não sabe fazer uma coisa, ele encontra quem faz, né? Então assim, a gente é introduzido a esse personagem do Ragnar, e não só dele. De cara a gente é apresentado a vários personagens, entre ele aí é o favorito da Thaís, que é a Lagertha, né, cara? Pode dissertar, falar o que você quiser dela. Não, outra coisa que eu queria falar, assim, antes de entrar na maravilhosa Lagertha. Entrar na Lagertha? Olha aí. O Ragnar não vai gostar disso. Você vê que ele não pode falar muito por causa de algumas coisas que acontecem na frente. Vamos lá, sem spoilers por enquanto. Mas o lance outra coisa legal da série Vikings, você falou que eles não só quebram um pouco esse estereótipo, mas, por exemplo, tem muitas coisas que são muito acuradas na série. Por exemplo, os cabelos. Ah, sim. Isso é uma coisa que todo mundo fala. Os cabelos estão certinhos. As mulheres faziam todas aquelas trancinhas assim. Os homens faziam todos aqueles trocinhos aqui assim também. Você sabe que as pessoas estão ouvindo, não estão vendo você não mexendo no cabelo, vendo, né? Mas eles estão visualizando porque eles assistem a série, né? Ok. Ou na barba, tem aquelas coisinhas... É tipo o cara do System of a Down, né? E a maquiagem também está acurada. Dizem realmente que, por exemplo, o Loki, ele tem aqueles... Flock. O Flock. Eu sempre falo Loki, é Flock. Ele usa, né, o cajal no olho, eles usam mesmo essas coisas todas. O que acontece é o seguinte, esse lance de pinturas no rosto, isso é engraçado, né? Porque o ser humano, ele meio que, ele faz isso, os povos, eles não se comunicavam ainda, mas você vê que todo povo, em algum momento, faz isso, né, cara? A gente vê que ali, tudo bem, não vamos discutir o quão correto historicamente está Coração Valente. Porém, a gente vê ali que o Mel Gibson, ele passa tinta na cara. Sim. Sempre líderes dessa galera assim, eles pintam o rosto pra poder intimidar o inimigo, né, cara? Exatamente. Então, assim, eu acho que Diz até que tem algumas coisas que os vikings passavam no rosto pra proteger do sol também. Também, tem que lembrar que a gente tá falando de um povo muito, 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 muito branco. A galera é muito branca, muito loira. O olho, vamos fazer um parêntese pro olho do Ragnar. Esse ator, eu não lembro qual é o nome dele. O olho dele não é Travis Fimmel. O Travis Fimmel não é azul, é quase branco, maluco. Não, ele é bem clarinho mesmo, é um olhinho bem clarinho. Ele é australiano, né? Essa terra maravilhosa. Na verdade, ele vem de uma terra que até tem bastante sol, mas ele é bem brancão mesmo. E a Lagertha, ela é canadense, ela é bem branquinha. A Auslog é um papel em branco, assim. Que também é australiana. Super branquinha, assim. O ator que faz o Flock, ele é sueco. Ele é um nórdico verdadeiro, um puta ator, assim. Então é óbvio que, assim, eles estão bem representados ali. Sim, mas só um parênteses que você está falando o quão correto são os cabelos e a maquiagem, né? Porque quando a gente começa a pesquisar muito e ler muito sobre a história, entre de aspas, real dos vikings, e a gente se depara com a série, a gente fala, caralho, mas o History é o History, né? Ele devia ter feito um negócio mais próximo, né? Só que na verdade você para pra ver que o que ele óbvio, né? Ele tem que mudar coisas pra poder fazer caber pra série, senão não caberia. Da ficção, pra fazer a história se senão ficaria um saco, senão ficaria uma merda. Fazer a história se mexer. Eles ganham nessa... que eu acho que não sei usar a palavra acurado. Eu acho assim, eles são tão precisos nos detalhes. Por exemplo, o fato dos cabelos. Por exemplo, a gente vê que as mulheres usavam parte do cabelo raspado. Sim. Algumas usavam trança. A maquiagem, as roupas. Sim, né, cara? Sim. Eu acho assim, tem algumas inconsistências, como por exemplo, pelo que eu li, porque assim, a gente vê muito, e a gente até comentou isso no podcast de Doctor Who passado sobre os Aztecas, que a gente falou da representação da mulher e tal. Sim. As mulheres em Vikings, elas são, na série no caso, elas são tidas tão fortes, ou mais, o Rolo fala isso, quanto os homens, né? E elas estão lá na frente de batalha, porque tem as escudeiras, né? E isso existiu, né? A Lagertha, ela era uma escudeira na vida real também, a Lagertha real. A Lagertha da vida real. Tinham mulheres que iam pra campo de batalha normalmente como homens, porém, como algumas delas eram arqueiras, não escudeiras, era uma tradição normal elas extirparem um dos seios pra não atrapalhar no colocar do arco. No manejo, né, da coisa. E isso a gente não vê na série. Não tem então, na assim, série. alguns detalhinhos estão fora, mas no geral... É um esmero com fazer, tipo, não, o cabelo era assim. Não, a roupa não podia ser assim, não podia ter esse fabric, esse material. Por exemplo, eles falam que as roupas, elas são bem escuras, porque eles não tinham... Não tinham tintura, né? Não, porque ali, inclusive isso é citado na série, na hora que o Ragnar chega na Inglaterra e vê um punhadinho de terra, ele fala, nossa, aqui a terra é fértil. E lá não era muito, é muito gelo lá, as coisas não crescem muito lá. Não tinha cor, não tinha flores, assim, entendeu? Não tinha assim. Não tinha, mas eles não conseguiam
conseguiam Não, extrair o que acontece é o seguinte, coisas pra pintar as roupas do jeito que a Inglaterra conseguia. o que acontece é o seguinte, a terra, né, a parte do plantio nesses lugares mais feios, tipo escandinavo e tal, não é tão bom quanto é no Reino Unido, que hoje é o Reino Unido, Hoje né, é o Reino na parte Unido. dos saxões. Sim. E isso, inclusive, é uma das coisas que leva o Ragnar a querer explorar mais. Isso. Boa terra pra plantio. Não, quando ele chega ali na terra do rei Egbert, ele fala, nossa, eu quero um pedaço dessa terra Não, pra mim, cara. e o tanto... Eu sou fazendeiro, pra mim essa terra é maravilhosa. Sim, o tanto que eu tenho de conhecimento de história, assim, pelo que eu estudei na faculdade, isso é super correto. A terra, nesses lugares ali onde eles estão, na série, realmente era inferior à terra na parte inglesa ali, na parte que hoje é o Reino Unido. Sim, entendeu? sim. É porque eles estão muito em cima, muito dá cheio pra de gelo. dá pra comparar muito com o que aconteceu aqui no Brasil. Lembra da Terra Rosa? Que a gente aprende, terra Vermelha? Que era a terra de melhor plantio. Isso. E ela tinha aqui no Brasil e ela era uma puta de uma commodity. Todo mundo queria, porque tudo que você botava, plantava, né, cara? Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que tem muita área que a terra não dá porra nenhuma. É diferente, né? Então eles ficam interessados. Sim. Mas vamos lá, outra... Eu vou colocar entre aspas inconsistência, porque não é bem uma inconsistência, mas chega a ser um desvio da história. É que a gente também é apresentado, além da Lagertha, que é a mulher do Ragnar, o Rolo, que é o irmão dele. Só que Na série. Na série. Por quê? Porque o Rolo, de verdade, da vida real, que se tornou o Duque da Normandia, ele viveu lá nos anos de 900 e pouco. E o Vikings acontece nos anos de 800 e alguma coisa. Ou seja, tem 100 anos aí de diferença. A primeira temporada... Não teria como eles nem serem irmãos. Teria como eles serem, sei lá, bisneto um do outro. A primeira temporada, ela começa em 790 e pouquinho, 3, né? Finzinho ali. E aí, assim, o salto de vai tempo... passando o tempo. A gente tá na quarta temporada, né? Finalizamos a quarta, agora a quinta vai estrear em novembro. Sim, então, entrando na quinta temporada, o salto de tempo não é de um ano cada uma. Não. Tem coisa que pula 2 anos, 10 anos. O Bjorn, ele cresce, né? Passa 4 anos, um período ali. Mas não tinha como o Rolo ser irmão do Ragnar. Então, assim, a primeira temporada, o tempo onde ela tá, não daria pro Rolo ter a cidade toda que ele tem e nem ser irmão do Ragnar. Não, ele não é irmão do Ragnar, ele era um viking que foi pra França também. Ele era chamado de Rolo o Andarilho, né, cara? O conquistador, não é parada assim? O Andarilho. Então, assim, é só na série mesmo que eles são irmãos. Porém, é um puta personagem legal, né, cara? Personagem legal. Curiosidade, ele já fez Doctor Who. Ele fez um soldado random da Unity. Ele fez um soldado random da Unity. Em um outro episódio, ele também tava naquele Sontaran Stratagem. Sim, fazendo um soldado random da Unity. Então ele fez 2 episódios, na verdade. Meu, sério, você olha só e você fala, gente, mas esse é um Rolo? Ele tá sem barba, ele tá de cabelo o Rolo, ele é o a bárbaro clássico de RPG. Sem camisa, só fala gritando, barba gigante e machado na mão, é isso. Ele usa aquelas peles também, nossa, ele é muito... Sim. E claro, né, falando da Lagertha, que eu acho que não dá pra dizer que ela também não é a principal. Não, né? Todos eles são meio que os principais, e a Lagertha são os personagens principais, assim, o Rolo também é um dos principais, o Flock tem uma puta importância também, e a Lagertha, né, gente? Os personagens... Ela é maravilhosa, eu não tenho o que falar dela. Não, as mulheres de Vikings, no geral, inclusive, a gente brinca todas muito... elas, né? A gente não gosta da personagem da Alyssa Sutherland, a Auslag, porque por conta do que ela faz na série, mas ela, enquanto personagem, é do caralho. É interessantíssimo. A gente tem a Sig também, que é uma personagem maravilhosa, que ela, na verdade, ela é a primeira... entre aspas, rainha, né, condessa ali ela que era casada com o Gabriel Byrne. Sim. E a gente vê a queda dela, porque o cara morre. Sim. Essa atriz, ela fez Glee, ela fez Glee. Cara, é muito engraçado, porque em Glee é uma loucura, né? Eu não vi Glee. É outro clima, é outra pegada, é contemporânea, é musical. Glee é tipo o High School Musical de série, não é? Isso. Okay. E assim, ela é malucaça em Glee. Tipo, ela finge que tá grávida pra segurar o marido, blá, 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 blá. E aqui, tipo, ela é mó séria. E eu, gente, como é que ela conseguiu entrar nessa série que não tem nada a ver? Não, e até o próprio Gabriel Byrne, né, cara? Ele era meio overactor dos anos 80, aí depois fez In Treatment, e ele é mó maluco, na carreira, mas ele né? também é um excelente ator. Sim, ele é bom. E a gente vê a queda da Sig, porque assim, ela começa como uma condessa e ela perde tudo. Só pra colocar... Ela vira quase que uma... Não escrava, mas ela vira uma serviçal da Lagertha. Vamos tentar traçar uma linha cronológica, porque quem vê a série tá entendendo de boa. Quem não vê tá achando uma maluquice nisso aqui. Vamos lá. Os primeiros episódios, a gente é introduzido aí a essa família de vikings, que é o Ragnar, a Lagertha, o Bjorn pequeno e o Rolo. E a irmã Randall que morre. A irmã do do Bjorn, enfim.
Aí somos introduzidos também ao fazedor de barcos, que é o Flock. Sim, E somos introduzidos aí aos condes dessa terra que eles vivem em Kattegat. Isso. Que são o conde lá, que é vivido pelo Gabriel Byrne, e a Sig, que é a mulher dele. Exatamente. E aí eles controlam ali o povinho deles numa boa. Eles são... O Gabriel Byrne é ligeiramente autoritário, mas ele ainda faz as coisas. E aí o Ragnar chega pra ele e fala, olha, eu quero desvendar, eu fiquei ouvindo. Ele falou, não vai. Ele fica numa punheta, não vai. No final ele vai. Ele consegue fazer um barco com o Flock e eles vão. E eles invadem um mosteiro. E ali eles chacinam o mosteiro inteiro, salvando um cara apenas, que vai se tornar dos personagens mais importantes da série. Também. Que é o Athelstan, que é esse monge que na vida real não existiu mais ou menos. Historicamente, né, o Athelstan esse outra monge, pessoa. Esse monge é criado pra série. Isso. Na vida real, o que a gente tem de Athelstan foi um rei lá anglo-saxão, random. Mas não tem nada a ver com o personagem, não vale nem falar. Tipo, é um rei. Ele é um rei inglês. É um rei inglês e pegaram o mesmo nome, enfim. Tá. O Athelstan da série, por outro lado, é um personagem também riquíssimo, maravilhoso. Ele que faz a ponte pro Ragnar entre o mundo nórdico e o mundo da Inglaterra. Esses dois mundos. Então, assim, ele ensina a língua dos ingleses. E ao mesmo tempo o Ragnar ensina pra ele sobre os deuses. O que acontece, uma troca, sim, né? o que acontece é o seguinte. É bonito de se ver, na verdade, é uma amizade. O Athelstan, ele trabalhava fazendo olha aí, uma pseudo-errata, porque quando a gente fez o DWRcast do review dos quadrinhos do Oitavo Doutor, a gente falou sobre as Illuminations, né, que era feito ali com as partículas de animais, e aí a gente traduziu como iluminações, né? E na verdade isso é um puta falso cognato, porque em português não é iluminação, é iluminária. Não é iluminura? Não, whatever, posso estar falando errado de novo. Aí. Enfim, o Athelstan, ele fazia essas artes nos textos católicos. E olha que interessante, isso já é uma puta quebra de padrão, porque os vikings estão lá. Os caras não têm nem registro de escrita. Era runas só, né? Enquanto os ingleses já estão com papel, já estão com tinta, já estão com língua escrita estabelecida. Então, o que acontece desenho, ícone, símbolo. Desenho os vikings tinham, né? Tipo, os caras estão muito mais avançados nessa área, sabe? O Athelstan, ele era, na verdade, um tradutor. Esse era o grande... Porque ele falava a língua inglesa da época, ali, o proto-germano. Isso. Ele falava latim, porque ele traduzia os textos para a igreja. E por conta de no mosteiro passarem muitas pessoas, ele aprendeu a falar o básico da língua dos nórdicos. Ou seja, ele traduzia tudo, ele que ajudou o Ragnar a entender a língua dos ingleses. No começo, também. ele é quase que, não estou dizendo que mas ele é quase um plot device. Né? Ele é o que serve para poder colocar o mundo dos vikings junto com ali o rei Eila, essa galera, entendeu? Ele é a ponte entre um mundo e outro. Ele é sequestrado ali para viver com o Ragnar, né? E aí você pensa, caralho, ele vai ser um escravo, ele vai ser um escrotizado. E não! O Ragnar, ele se mostra, cada episódio que passa, um cara gente boa, assim. Mais amigo ele dele, né? leva o cara pra morar na casa dele. Sim. Todo mundo acha que ele oferece a mulher dele pra ele. que era um costume comum, né? Vem cá. O que acontece é o seguinte, ele tem todo esse choque cultural ali, que é muito bem feito na série, né? Porque um é um padre, ele não pode fazer sexo, ele louva ao deus cristão, né? Esse deus, Deus. ou entre 1 milhão de astros, nosso deus aqui dessa nossa parte, monoteísta. Né? E os caras, eles louvam Odin, Thor, Freya, eles fazem sacrifício de sangue. Sim, ele então, fica chocadíssimo. Inclusive, uma das cenas mais bacanas dessa primeira temporada é quando a gente tem o sacrifício dos 9 anos, né, cara? Sim. Que o Athelstan vê e fica horrorizadíssimo, né, cara? Horrorizado. Nossa, é maravilhoso. E mostra muito esse choque cultural. E ele passa de plot device a um personagem super independente. Sim, a um personagem que é... super carismático. Que é uma peça de uma das amizades mais legais que eu já vi em séries de TV, cara. Com certeza. A amizade do Athelstan com o Ragnar é um nível, assim... Que escrita, cara. Nossa, eles se tornam praticamente... Eles se amam, assim, óbvio, não é um amor erótico, não é um amor eros, né? Nada a ver. É um amor de irmão, assim, eles se tornam do sequestrador e do sequestrado, entre aspas, que na verdade nem era, né? Porque todo mundo chamava o Athelstan de escravo do Ragnar. Mas o Ragnar o tempo todo falava, você pode fazer o que você quiser. Ele comia com eles, ele era o igual ali. Total. Ele passou de mero tradutor, porque eu preciso de você, pra um cara que, assim... A religião, foda-se, né? Porque tem uma hora que, assim, o Athelstan, como ele é um homem da fé, né?
ele oscila muito em fé. Independente de qual. Sim, então, ele assim, é um personagem que ele aprende... fica nessa de, ai meu Deus, será que eu tô cultuando esses deuses? Será que é ai meu Deus ou ai meu Odin? Será que é meus deuses ou meu Deus? Exatamente, porque ele fica muito assim, tipo... A fé dele é testada o tempo todo. Como ele vive junto com os vikings por muito tempo, ele aprende as tradições dos vikings, ele aprende a respeitar a tradição dos vikings, e ele começa a ver lógica na religião deles. E tem uma hora que ele pergunta, você é cristão? Ele fala, não, eu louvo a Odin. E mais pra frente ele redescobre o cristianismo dele. Sim. E aí quando ele chega pro Ragnar, que é um politeísta, ele louva Odin, ele louva Thor e tudo mais, ele chega e fala, eu encontrei de novo o meu Deus, eu voltei a ser cristão. E o Ragnar fala, que bom que você encontrou o seu Deus, eu fico feliz por você. Olha que maravilhoso, que amizade maravilhosa. É muito bom, cara. É bonitinho demais, gente. É muito maneiro. Dá uns chororô, assim, porque é muito bonitinha a relação entre cara. eles. E é legal ver, tipo, ó, ele consegue entrar mesmo nessa coisa da religião deles. Ele entende tudo. Eles contam pra ele, ó, quer saber como é aqui? Aqui, por exemplo, qual é a forma do seu Deus? Sei lá. Ele não tem fala, forma. Deus não tem forma. Os nossos deuses, eles cantam como nós, bebem como nós, eles têm aparência física. Inclusive, é muito legal, o Athelstan, ele serve muito como a figura do telespectador que não entende o mínimo de mitologia nórdica. Porque assim, é por conta das dúvidas e das indagações dele que a gente fica sabendo. Quem não sabe fica sabendo, né? Porque ele pergunta assim, porque eles estão falando, porque o Fafnir chegou e fez não sei o que, ele fala, o que é Fafnir? E aí contam, e sabe o que é muito engraçado? As crianças riem dele. Sim. Porque você vê que é um negócio que era bedtime story, era assim... É cultural. E aí tanto que tem uma hora que o Bjorn conta pra ele as coisas, ele fala, o Fafnir foi um... novinho ainda, criança. O Fafnir foi um dragão, o Alf Rubla era uma vaca, e toda a criação saiu do espaço que ela lambeu o gelo e não sei o que. E essas coisas são legais porque tá tudo ali no livro da mitologia nórdica do game. Conforme eles iam falando... Eu quero deixar bem claro, pra depois ninguém falar que a gente tá falando que o Neil Gaiman criou isso. Não. Ele fala no livro que... O livro é um compilado... É um compilado das Edas. Eu tô falando que tem no livro dele. Tô falando que foi ele que criou. Vamos evitar de falar coisas que provavelmente ele mesmo leu em outros lugares. Sim. O Gaiman, enquanto escritor, ele usa muito a mitologia nórdica. Pesquisa. Sim. A gente vê em Sandman, né, que é uma coisa que mexe muito com deidades e tal. Tem um pouco de mitologia nórdica também. Falou que é game, ele mexe com deuses, né? É verdade. Esse é o lance do New Game. Sim, então. E o Athelstan, ele serve muito como esse ponto de ignição pra explicar pro telespectador o que são algumas coisas. Tipo, o que é esse ritual? Ele pergunta. Porque pros vikings é natural, não tem por que eles explicarem isso, né? E aí não tem quebra de quarta parede. Ninguém vai virar e falar, crianças, hoje nós vamos aprender sobre o sacrifício dos 9 anos. Tipo, não. E ele pergunta, o que a gente tá fazendo? Vai acontecendo de 9 naturalmente, né? De 9 em 9 anos a gente separa 9 de cada animal. E aí tem um sacrifício, e a gente fica 9 horas nesse sacrifício pra Odin, pra prosperidade, não sei o quê. E calha que um desses animais são homens, né? São seres humanos que têm sacrificados. Sim. E não é um sacrifício pra essas pessoas serem um sacrifício, né, cara? Pra eles é uma honra. Né? Porque quando eles chegam em Valhalla, tem todo esse lance de... Eles são tão crentes na fé deles que, tipo, olha, eles estão me sacrificando porque quando eu morrer, eu não vou morrer. Eu vou entrar em Valhalla, vou passar pelos portões de Valhalla e eu vou me sentar ao lado dos deuses e beber e comer com eles. Eu vou sentar ao lado de Odin. E sabe quem eu vou encontrar lá? Todos os meus amigos que já foram pra Valhalla também. A gente tem, inclusive, um personagem que ele dura só essa primeira temporada, que ele é um velho, né? Ele é bem, tipo, barba branca, careca e tal. E aí, porque o que acontece é o seguinte, em dado ponto da primeira temporada, a gente não vai revisar cada episódio, é loucura, são 4 temporadas, pelo amor de Deus. Em dado ponto da primeira temporada, o Ragnar ascende enquanto conde. Ele passa de um Zé qualquer, de um fazendeiro que descobriu algumas terras, pra o conde. O Gabriel Byrne roda, né, basicamente. Fiquei bastante triste, mas tudo bem. E quando ele se torna conde, ele começa a fazer as investidas dele para outros lugares e ele faz o exército dele. E tem esse velho. E aí ele fala, mas você é um velho. Aí ele fala, por favor, me dê o privilégio de morrer em batalha. E ele fala, por quê? Porque senão eu não vou subir. É simples. Eu não vou pra Valhalla. Se eu não morrer com uma espada na mão, eu não vou subir pra Valhalla. Todos os meus amigos estão nessa porra. Eu fui o único que sobrei. Tipo, Odin não me deu o privilégio de morrer em batalha. Eu tô vivendo, eu tô fadado a viver, eu não tenho mais amigo nenhum. E aí esse cara morre em batalha. Felizaço, porque ele morre gritando que tá indo ver os amigos e ceiar com o Odin, cara. Um negócio desses, bicho, é maravilhoso. Que é um distanciamento que a gente tem enquanto cristão, né? Assim, quando a gente fala,
nós não somos, vocês são cristãos, são religiosos, né, ferrenhos, mas a nossa parte do mundo, né, a parte que foi colonizada pelo cristianismo, ela tem muito esse distanciamento, tipo, Deus tá lá em cima. Vixe. Deus não come com a gente. Não, pô, que é isso? Cristo comeu com a galera. Mas já foi, já. Mas Cristo era o filho dele, né, cara? Ele foi só nossa ocasião. Isso. Ele vai vir buscar, ele vai ser o nosso rei, ele vai... Na mitologia nórdica, né, nos contos nórdicos, não, é assim, você luta por eles, e depois que você dá a sua vida por eles, você vem com eles, você vem, as valquírias vêm buscar você pessoalmente. Exatamente. Né, cara? Exatamente. E assim, você vai ficar com eles, e em Valhalla, o grande lance é que você vai lutar, você vai sangrar e você vai voltar pra comer e fazer de novo. Exatamente. Entendeu? E essa é a beleza da vida. E esse distanciamento, né, dos valores, entre aspas, cristãos, claro que não são os valores deles, tá em tudo, assim, que eles fazem. Então, você vê que, às vezes, tem umas cenas que eles estão em campanha, aí, tem os bardos lá, tocando banjinho, tem os caras se tatuando, tem gente fazendo tocando sexo... Banjo? Não é banjo, não, Caralho. que eles tocam. Não, eles tocam o alaúde lá. O alaúde. Não sei nem se é alaúde. Aí, tipo, você vê uns caras meio que... O banjo era... Imagina um monte de redneck. Foi mal, errei. Um monte de caipira mineiro, imagina, ou do mineiro. Interior do Texas, né, tocando banjo com elmo de alaúde, chifre. né, alaúde. Você vê que, assim, os caras estão fazendo sexo ali de boa. Não tem essa coisa de sexo antes do casamento. I can't wait to have all the pureza. Que é isso? Tem nada disso. Eles então, são super liberais, assim. Os deuses estão cagando. O Odin vive fazendo filho nos outros, né, cara? Né, entendeu? Odin, inclusive, desce a terra nessa série. Então, outra coisa legal, né? Aparece Odin direto. Tem referências a Odin, os corvos. Tem um personagem que esse aí... Não, mas esse é lá pra frente. Não. Tem um personagem aí que esse não existiu nem por um caralho. Essa porra aí foi a History criando um personagem ali pra botar o mínimo de misticismo, que é o Seer, né? Que é o vidente. Nossa, cara, maravilhoso. O personagem do vidente, ele é um arquétipo, tá? Sim, ele é o oráculo. Ele é o oráculo, ele é uma norma. Uma norna. Uma norma, Ele é o cara, ele não tem olhos, cara. Ele é um cara que ele não tem óleo nenhum, a boca dele é sempre baba negra, né? E ele usa um capuz, ele usa um cajado, tipo... Porém, a autoridade dele nunca é questionada e todo mundo confia nas coisas que ele diz, porque ele tem contato direto com os deuses. Sim. Ele vê coisas. Historicamente falando, existiam em todo povo, em toda religião, em todo grupo de pessoas, né? Em toda civilização, sempre existe um chefe religioso. A gente vê, se você entrar numa tribo indígena qualquer aqui no Brasil, também. qual é aquela parte de São Paulo que ainda tem tribo indígena? Que você falou Parelheiros. Se você for lá pro interiorzão de Parelheiros que ainda tem tribo indígena, você vai achar um pajé lá. Vai ter. Se você for pra uma tribo de aborígene lá na casa do cara da Austrália, você vai ter também. Um cara lá. Então, sempre tem a figura. Então, assim, com certeza existia o Seer na vida real. Porém, esse personagem não registra história algum dele. Não, pelo amor de Deus. É uma coisa assim que se conta, né? Que os vikings acreditavam. E ele é muito importante porque parte das vidências dele ali, das previsões dele, acontecem. Acontecem, sim. Na verdade, todas acontecem. Todas. E eles vão, né? Todo mundo ali do condado, né? Eles vão se consultar com ele. Tipo, e eles acreditam. Tipo, o Ragnar é um cara que se consulta com o vidente. A Lagertha vai se consultar com ele. Como um conselheiro mesmo, né? Ali do local. Então, realmente, é um personagem que tem super importância. Ele não aparece em todos os episódios, mas ele tá sempre ali. É uma figura que existe dentro do contexto dos vikings. O mais legal da série em si, apesar de Kattegat ser um ambiente ali, um cenário muito bacana, é justamente as partes que não é no mundo dos nórdicos. Pois a gente vai falar aí mais pra frente que, assim, conforme o Ragnar vai explorando os outros locais, tem horas que, por exemplo, o plot da Inglaterra fica mais interessante do que o plot dos vikings. Sim, porque tem uma hora que o plot dos vikings é só pilhagem, né? Não é só sobre o Ragnar. Chega uma hora que a série super foca, por exemplo, ali na parte do rei Egbert, por exemplo. O rei Egbert existiu também. O rei Egberto, ele foi um rei saxão, né? Sim. E ele, até onde consta, ele foi um puta rei foda, porque ele era pra ser rei de um pedaço ali de Wessex, e ele não foi. Expandiu, né? E aí, quando ele conseguiu retomar esse pedaço e ainda expandir... Ele pegou esse pedaço maior. Um pedaço maior. E na série a gente tem isso. Ele consegue, né, mais territórios ao longo da série. Esse personagem do rei Egbert, ele se torna um dos seus melhores personagens porque ele se torna um dos grandes amigos do Atelstan.
e ele se torna amigo do Ragnar também. É engraçado porque o Athelstan é um cara que ele consegue uma amizade muito profunda com o Ragnar, mas também com o Egbert, e também sempre pelos mesmos motivos. O Athelstan é o acadêmico, é o cara da inteligência. E o Egbert, ele quer o Athelstan ele admira essa porque coisa, qual né? Qual é o cerne do Rei Egbert enquanto personagem dessa série? Ele é um cara que vive pela cultura morta romana. Sim, ele, né, cara? Esse é o interesse dele. Você vê que o castelo onde ele mora... Ou seja, você vê que ele não é um rei não só de batalha, mas ele é um cara interessado em cultura. Não, ele é super cultural. Ele é super culto. O castelo dele tem uma banheira romana. Sim, né? sim. Ele tem pilares antigos, ele tem estátua, ele tem uma caralhada de texto. Ele é fabuloso, ele é maravilhoso. É um personagem também que pra mim é fundamental. Fundamental personagem bem escrito. na série. Falar, se você não vê essa série, é uma pena que você tá pegando muito spoiler. Porém, mas se você... Eu acho muito legal, assim, porque é o tipo de coisa que a gente tá só comentando e acaba que esvai da mente, né? É verdade. Quando você vai assistir, você nem lembra. Você nem lembra mais. Mas é uma série que os personagens são muito bem escritos, assim. São muito bem cara comum roteiro ali, foda. do cara de tapa-olho que morre na primeira temporada, ao rei Egberto, que é tipo o fodalhão. Sim. São super bem escritos, né, cara? E assim, vou falar, destaque aqui pro ator do rei Egbert, que é o Linus Roach. Né? Obviamente, em inglês. Sim, tem muitos ingleses. Obviamente, tem muitos ingleses, muitos australianos e muitos canadenses nessa série, né, Sim. E assim, cara, a gente até fica brincando, caralho, esse cara como doutor ou como mestre ia ser incrível. Porque ele é um puta ator, e ele é inglês, né? Então, assim, já tá ali na lista. Já tá na metade do caminho. Já tá bem encaminhado. Ele é um puta personagem. Ele também divide essa amizade do Athelstan. E é bonito também a forma como eles se relacionam. Inclusive, mais pra frente, não vou falar spoiler, não sei se vou falar spoiler. Não. Mas o Athelstan, ele se torna mesmo uma figura central pra vida dos dois. Então é bem bonito de ver essas coisas se desenvolvendo. Sim, assim. cara. A gente tem também outro personagem que aparece no meio de todas essas andanças do Ragnar e da Garela. Da Garela. Da galera dele, é a personagem da Princesa Aslag, né? Que é o primeiro grande ponto de virada ali, né? É verdade. Porque acontece o seguinte, o Ragnar, ele é casado com a Lagertha, ou Lagertha, como a gente fala aqui. Na verdade é Lagertha. Lagertha, na série. Sim. E ele, enquanto em uma das raids dele, em uma das saídas dele, que ela não está... Porque, veja bem, ela sempre estava com ele em batalha. Sim, direto. Em uma dessas, assim, não sempre, né? Sempre tem uma outra que eles vão pra coisas diferentes. Nesse, ela calhou de não ir. Isso. E aí ele tava andando no meio do mato, vê aquela mulher, puta, bonitona, 1,80m, nua, andando assim, tomando banho de cachoeira. Assim, aí do o nada. sangue viking fala mais alto, né, aí cara? chegou uma hora que, né? E aí ele... E é muito legal porque, assim, antes da Aslag aparecer na série, fica muito estabelecido e muito claro que o Ragnar e a Lagertha se amam muito. Eles são um casal apaixonado, eles se amam de verdade, eles têm filhos, eles são uma família feliz. Sim. O lance naquelas, né? Eles têm um casamento feliz, sim. Eles são um casalzinho, nosso chip, né? Uhul. E aí, quando ele conhece a Aslag, o Bjorn tá com ele, o Bjorn ainda criança, o Mini Bjorn. Mini Bjorn tá com ele, e ele se deita com a Aslag. Quando a gente fala se deita, rolou sexo. Rolou sexo e foi explícito quase. E aí, o Bjorn, ele fica pé da vida. Ele fala, o que você tá fazendo com a minha mãe, cara? Você tá traindo minha mãe, que porra é essa? É muito legal que o Bjorn, ele fala, promete pra mim que você não vai fazer isso de novo na noite seguinte. E a Aslag vai procurar ele, e ele fala, não, hoje não. Meu filho pediu, meu filho é meu parceiro. Exatamente. Ele volta pra Kattegat, e aí alguém contou pra ela, porque ela fala, quem é a Aslag? Não, ela fica sabendo. O Bjorn conta. É o Bjorn, né? Ele comenta, só que assim, fica naquela, né? Tudo bem, aconteceu. Quem é a Aslag? Não, aconteceu. Aí ele fala assim, eu dormi com ela. Aí ela, o quê? Você dormiu com ela? Eu sou viking, porra. Aí ela fica bolada, mas passa. O que acontece é que alguns episódios depois, a Aslag chega em Kattegat com aquela novidadezinha. Com aquela novidade de barriga. Com um pãozinho no forno. Com um pãozinho no forno. Pãozinho no forno. Que vai ser... Qual é o primeiro pãozinho no forno? Acho que é o Uber ou o outro. Não. É o Uber, não é o Uber. Uber. Acho que é o Uber. Chama o Uber. Chama o Uber. O que acontece é o seguinte, o vidente, em dado momento, falou que a Lagertha nunca mais vai poder ter filho. Mas isso é mais pra frente, né? Isso é tipo, depois que ela vai pro outro condado e tal. Ele fala que ela nunca mais vai poder ter filho. E no outro ponto, a Aslag tem filho pra um cacete, Ixi, né, cara? filho que não... Nossa Cada senhora. um com um nome mais bizarro, né? Nossa Senhora da Aparecida. E já que estamos falando Nossa disso... Senhora não, Nossa Freia. Não, né? desculpa, pelo amor de Deus... Dos deuses. Nossa Freia. Pelo amor dos deuses. Nossa Freia de Valhalla, né? De Valhalla, pelo amor de Deus. Pelo amor dos deuses. Muito
difícil isso! O Costume. lance é, legal que a gente falou disso agora. A gente sabe que na série, o Ragnar e a Lagertha têm 2 filhos, o A menina que Bjorn morre e e o uma Bjorn. menina que falece por conta de doença. Faleceu. Ele fica com a Auslag e com ela tem 4 filhos. Que é o Ube, o Svitzik, o Aiva sem ossos e o Olho de Cobra. E o Sigurd, Sigurd. Olho de Cobra. Exatamente. O lance é que na vida real, o Ragnar, ele de fato se casou com a Lagertha, que era assim A primeira. uma escudeira. Depois ele se divorcia dela pra casar com uma tal de Tora, que é rainha de não sei da onde. Era uma cara de pau, né? É. E só então ele fica com a Auslag. Então a Auslag é a terceira mulher do Ragnar. Também existiu. E, no caso, o Bjorn é filho da Auslag, não da Lagertha. Não, calma, isso aí também... Mas história... isso se coloca meio que... Lembra que a gente não falou... é 100% certo. A história, os registros não são Precisos. 300% corretos. Não, nem um pouco E o que correto. acontece é que algumas entradas, poucas, Dizem que é da Lagertha. Isso. E a maioria Diz diz que é da que é da Auslag. Só que pro plot da série girar, eles a botaram Auslag tem ele- que ser meio que a vilã. não vilã, mas A outra. A outra. É. A Gumar. A né? Gomar. A É. Gomar, e no fim, na verdade, assim que a Auslag chega, aí o Ragnar... Mano, maravilhoso, né? Que O ele Ragnar fala... é um malandro, né? Aí o Ragnar, ele é um não, malandro. Na Ele hora, é um que ela, solo. na hora que ela chega, a Lagertha fica pé da vida... Eu também ficaria, né? E ele dá uns risos nervosos, né? Então, Olha aí. então, Lagertha, né? Manda aquele sorriso e ela fuzilando ele com os olhos assim, tipo, eu não quero falar com você agora. E ele manda uma assim, tipo, eu tive uma ideia muito boa. Vamos ensinar. Vamos lá, lá. Gatão. Se liga, olha a ideia que eu tive. Fala, meu amor. Você ficou meio puta, eu tô ligado. Tô puta. E se... Você não precisa separar de mim. Ela vem morar com a gente. O quê? É tipo isso que acontece na série. Aí, É óbvio que ela não aceita. resultado, ela não aceita e ela se manda de gato. Ela vai embora. E com ela vai o pequeno Bjorn. Bjorn O menino também vai Bjorninho. junto. O Bjorninho vai com a Lagertha e assim, ela vai embora. A gente não sabe pra onde ela foi, não aparece, a temporada acaba e ela foi embora. Pra todos os fins ela saiu da série. Ela saiu da série, tipo, já era. Quando a série volta na segunda temporada, as temporadas elas têm sempre tipo 10 episódios. Por volta de Até 10 a episódios. quarta que tem 20. Fica aí a dica. Gente, A gente importante. caiu na bobeira, o Netflix. Beijo, Netflix. Beijo, Netflix. Inclusive, olha, que tem mais séries aí, vocês Demice e outra que vai virar da BRCast, vai virar Off Topcast, hein? Que Porque série tem boa. quem? Tem a Auslag na série. Exatamente. Ele tem sempre todas as temporadas fechadas, entre aspas. Uhum. E você vê a primeira temporada, 10 episódios. Segunda temporada, 10 episódios. Terceira, 10 episódios. Quarta temporada, 10 episódios. Aí você acaba e acha que acabou. Não. Mentira! A quarta temporada tem 20 episódios, por algum motivo, e o Netflix tem só os 10 primeiros. Exatamente. O lance, Até o dia que a gente tá gravando, o ó. lance é que essa temporada, de fato, foi televisionada cortada, né? Ela Teve tem metade, mid-season, teve mid-season. E o Netflix não adquiriu os direitos da Ainda. segunda parte. Talvez quando você estiver escutando isso já tenha, né? Mas enfim, aí beleza. A Lagertha vai embora e o Ragnar acaba com a Auslag. Tá. Na segunda temporada, a gente já tem o primeiro grande time skip. Tem um pequeno salto de 4 anos, Nisso, o menino, o Bjorn, que o ator deve ter uns 10 anos, vira um cara de 20. que é o... Com os 4 anos, que comida é essa que ele tá comendo nessa terra, né? Que é Que aquele- frango louco é esse? Meu Deus do céu, também não sei, mas que curiosa. É aquele menino que não tem boca, né? Aquele menino que não tem boquinha. Ele tem boca de pamanga, esse ator novo. Tadinho, não. Enfim. Eu gosto muito desse ator e mais pra frente, gente, não, spoilers e a gente vai misturar todas as temporadas. Ele se torna o Ragnar depois. Tipo, ele é his father son total. Ele é o filho do pai dele. Ele é todo moldado O que em acontece- cima do... Ele é o segundo Ragnar, gente. O que acontece é o seguinte, esse ator que faz o Ragnar, o Fennec... Travis Fimmel. Ele já disse em entrevista que ele não gosta de atuar com palavras, ele gosta de atuar com olhares. Sim, ele é um cara muito tem. expressivo. Ele tem essa coisa. Quando o personagem do Bjorn muda o ator, que ele fica mais velho, Isso. ele começa... Você vê que no começo ele é muito ainda... Ele tá em formação, o personagem. É. Mais pra frente, ele vira o Ragnar, Porque cara. quando ele volta, ele ainda tá meio jovem, ele ainda não saiu em batalha tal. Conforme ele vai se desenvolvendo, porra, bicho. Porra, Ele vai bicho. virando o Phoenix, né? Sim, ele vai virando todinho. É o Alexander Ludwig. Ludwig. olha. Ele fez Jogos Vorazes, inclusive, Fez? esse ator. Olha aí. Sim. É em inglês também? Não, acho que ele é americano.
gente, não sei. Não, Vancouver, canadense. Canadense Também. Meu, ele fica muito parecido com o Ragnar. Então, assim, a atuação... Ele é mais parecido com o Ragnar do que todos os outros filhos que ele tem com a Aula. É porque ele é filho da Lagertha, né? Sim, pois é. Eu acho que essa é a diferenciação mesmo que eles gostam Não, de mas fazer. é interessante isso, como o ator ele se empenhou pra poder emular um outro personagem. Tá muito bonitinho, tá muito certinho, tá muito foda, muito foda. É bem legal. Então a gente tem esse primeiro salto de tempo E a gente é introduzido a um outro personagem que é um outro conde, que é o Conde de Instag. Que é onde a Lagertha foi parar depois que ela saiu de Kattegat. E o Conde de Inslag, o Conde de Instag é a Lagertha, não é um cara. Então, mas isso é depois, né? Que ela consegue o condado pra ela. Sim. Não, mas ela é a primeira líder do condado, quando ela entra na aliança com ele. Então, mas isso é bem depois, porque nessa hora que eles se reencontram... de cara ela só mudou. Na verdade, ela tá casada com o conde desse lugar e o cara é um bosta. O cara é um merda. O cara trata ela que nem lixo. Não, com certeza, ela não é de cara. E o Bjorn, tipo, fica puto, porque ele sempre defendeu a mãe. Ele é puto. O escudeiro ele da fala, mãe, pelo amor de Deus, sabe? E, claro... Pelo amor dos deuses. E chega uma hora que ela consegue... não é ela que mata o cara, mas ela consegue pegar o condado pra si e ela se torna uma aliada do Ragnar nas batalhas dele. Ela vira o segundo Isso aconteceu, homem, né, isso cara? também, de acordo com os registros, aconteceu. Ela foi pra outro condado e, eventualmente, ela tomou o poder desse condado pra ela também. Então, assim, de novo, a gente vê que a série, ela trabalha muito eventos que aconteceram... fora do tempo certo, assim, tipo... eu imagino que a criação deve ser algo mais ou menos assim. Vamos pegar os 10 maiores acontecimentos. Legal. Tá, esse aqui... Chave, né? Pontos-chave esse da aqui história. vai pro Ragnar, esse aqui vai pra Lagertha, esse aqui vai pro Rolo. Eles fizeram todo um planejamento pra todas as coisas darem certo. E vou te falar, cara, a série não perde o ritmo. Sim, e é muito interessante. Ela fica interessante o tempo todo. Uma das melhores... Pra você ver como é tudo misturado na série. Uma das melhores cenas que a gente tem na série com o Ragnar... Na vida real, não foi o Ragnar que protagonizou. Foi o Bjorn. É verdade. Tem uma cena mais pra frente na série, de novo, a gente tá fazendo vários saltos. Assim como a série faz saltos, a gente tá fazendo vários saltos, né? Sim. A gente tudo acontece, vocês vão ver ao longo da temporada. Isso. Tem uma hora que eles vão invadir a França. Sim, a França. Aquele lugar bonito lá que Torre Eiffel, na época não tinha. Eles vão invadir Paris e eles estão tomando, assim, só bordoada. Eles não estão conseguindo porque você vê que a França é o diabo, bicho. Ela tem rolo compressor de lança. Não confundir com o rolo. Outro rolo. O rolo, inclusive, vai pra França pra França depois. E aí, o único jeito que o Ragnar, ele saca de entrar, ele se finge de morto e ele pede pra ser, tipo, velado, entre aspas, dentro. Por quê? Porque ele quer se batizar como cristão, porque é Teustan, não sei o quê. Exatamente. Quando ele tá lá dentro, ele sai vivo de dentro do caixão e mata geral. E aí entra todos os vikings, os guerreiros dele, ele consegue tomar o local. Na vida real, essa cena aconteceu, só que não esse fato aconteceu, só que não foi com o Ragnar, se não me engano, nem vivo ele tava nessa época mais. Não. Quem fez foi o Bjorn, flanco de aço, né, que foi o cara da vida real. Ironside. E não foi em momento algum na França. Não, foi na Itália. Só que ele achava que tava invadindo Roma, na verdade ele tava numa cidade chamada Luna. Mas, de qualquer forma, deu super certo. Então, assim, você vê que é uma cena tão foda que ia demorar muito pra acontecer isso. Não, e é icônico, né? Porque, cara, desculpa, um viking fingir que tá morto, quer ser sepultado dentro da igreja cristã, lá do local cristão, pra tudo isso, esse fingimento gente, o fingimento chegou a tal ponto que ele enganou todo mundo mesmo. Tipo, ele tá lá no caixão, aí entra o Bjorn. Ele enganou a gente. Pô, pai, não sei o que, você foi ausente, mas não sei o que. Aí entra a Lagertha, eu sempre te amei, sempre achei que a gente ia voltar, não sei o que. O Rolo fala as coisas, não sei o que lá. No fim, o cara tá vivo. Ele enganou até a própria família, você tá entendendo? Você não, nossa, cara, é o plano perfeito. Não, e assim, é muito louco porque você pensar, é muito inventado, é muito de série. Não, cara, essa porra existiu. Não foi com ele, mas existiu, né, foi com o Bjorn, foi o filho dele. E a série, ela tem muito, ela faz isso com maestria de mostrar os feitos vikings muito bem. Por exemplo, uma coisa que eu acho fantástico, assim, se duvidar, é uma das coisas mais legais na série, o lance dos barcos, né? Porque a gente tem assim, por exemplo, um barco britânico, né? Um barco inglês, ele era aquele barco, aquele negócio, eu não vou falar o nome do barco, posso errar, vai falar caravela portuguesa, né? Não era, né? É aquele barco grandão, né? O barco fodão inglês. O barco viking, ele não é, ele é mais baixo, né? Ele é menor. Ele é assim,
a escala dele é menor, ele é mais baixo, ele não tem deck nem nada. Não, Ele tem só uma tenda, o lugar pra botar os escudos e os remos, que é uma coisa importante, que aí você consegue ir pra parte onde não tem vento e tudo mais. Porém, até então, barco por barco só muda o tamanho e o formato, né, cara? Agora, o que é foda é o jeito que eles passavam dos lugares que não tinham água com os barcos, cara. Aí que é o golpe de mestre dos Vikings. Porque a gente tem, ao mesmo tempo que o Ragnar, ele é o mestre estrategista do campo ali de batalha, ele e o Rolo dividem muito esse papel, né? Sim, a gente vai falar mais do Rolo mais pra frente. O Flock, ele é o cara, hoje em dia ele seria um engenheiro. Sim, né? Total. E aí você vê que tem uma hora ali em dado momento da série... Engenheiro naval, né? Engenheiro naval. Super. Eu não lembro exatamente em qual temporada é, mas eles foda. eles estão numa água... E eles têm que chegar em uma outra água. Isso. Só que indo pela água... Ia demorar mais. Não, ia demorar mais. E os inimigos já estavam prevendo que eles iam... Já estavam à espreita. Eles já estavam esperando eles chegarem por aquele estreito de água ali. Qual foi a sacada? Aí o que o Flock fala? Caralho, não, tudo bem. É só a gente não passar pela água. Vamos pela terra. Sim. A gente vai içar o barco nesse desfiladeiro. Olha que loucura, gente. Um esquema de rondando e tal, não sei o quê. Vamos colocar várias toras de madeira e os barcos vão por cima deslizando. E aí você pensa, isso é loucura Essa porra não vai dar certo. Não, essa porra não vai dar certo. Não vai dar certo, isso é maluquice de série. Não, cara. Aconteceu. Na vida real, tem relatos que os vikings, eles transpassavam alguns pedaços de terra com os barcos. Por isso que os barcos eram baixinhos. Exato. Porque eles leves, né? Porque eles se tornavam mais leves e eles se tornavam de mais fácil manuseio. Se você precisasse fazer um corredor de rolo, assim, de tora de madeira... Você consegue. Que sacada maluca, ridiculamente né, foda. Tipo, você não consegue fazer isso com um Titanic. Mas você consegue fazer isso com um barco viking. Isso é muito maneiro, né, cara? E essa é a forma que vários vikings conseguiram conquistar mais territórios. Outra coisa legal... Desculpa. Não, pode falar. Não, pelo amor de Deus. Não, eu ia falar que ele tá falando da madeira. É engraçado também, um parênteses sobre isso, como a madeira é importante... Nos vikings, tudo é de madeira naquela Tudo é de madeira. Os escudos são de madeira. Tudo, as casas são de madeira. Porque a gente vê que na hora que eles encontram os ingleses pela primeira vez... Nossa, é um choque. É um choque, porque os escudos ingleses são de ferro. Tudo ferro. É mais ferro, né? As armaduras Armadura. Eles usam armadura, os vikings não usavam. Eles usam capacete, os vikings não usavam, Exatamente. É louco que os vikings não usavam capacete, os ingleses usavam, né? Pois é, e de ferro. Sim, e é muito legal porque o Rolo, a primeira coisa que ele fala é, nossa... O aço deles é muito melhor que o nosso. O nosso é uma merda, né? Mole. O deles é foda. E é por isso que eles sofriam tanto em algumas batalhas, mas eles compensavam de outras formas. Sim. Voltando a falar do Flock, você tá falando dos barcos. O Flock verdadeiro existiu também. Eu te desafio a falar o nome dele de verdade. Pera, gente. Não. Não, calma. Eu tenho certeza que eu vou errar. Não, calma. Tenta. Hrafna Flock Vigurdarsson. Olha aí, quase. O V tem som de F. Não sei que essa letra eu não conheço. Cara, é um 6 ao contrário. É um troço aqui com um trocinho também. Um rabinho. Então, o Flock real. O Flock da vida real de fato existiu também, porém, ele não era casado com a Helga, como na série, o nome da mulher dele era Gro. Gro? Ok. Dona Gro. Dona Gro. Ele teve mais filhos, na série ele só teve uma filha que inclusive morreu, tá? E o lance é que ele de fato fazia barcos e ele chegou na Islândia. Ele é o cara que desbravou a Islândia. O Flock na série, ele é um cara muito assentado ali, tipo... Não que ele seja encostado, mas ele é um cara da terra dele. Apesar dele fazer barco, né? Ele ama muito Kattegat. Tipo, ele não pensa em morar em outro lugar. Pra ele, Kattegat tá bom. Mas ele faz os barcos, ele é foda, ele vai nas campanhas, tudo mais. Mas pela amizade com Ragnar, né? Na vida real... Não, cara, ele era um nômade. Não. A vida dele era andar por vários lugares, Sim, né, cara? Total. Ele era um desbravador. Ele era um desbravador, inclusive, ele andava com 3 corvos, que ele mandava, tipo... Tem isso até na série, né? Que você manda o corvo pra ver se ele volta e tem terra. Ele usava essa estratégia também. Parênteses legal, isso era um costume... Era costumeiro, era corriqueiro, né? Sim. Você sempre carrega uma ave com você, no caso deles corvos, porque naquela região tem muito. Porque se você não sabe se tem terra, você solta o bicho. Se ele voltar, é porque não tem terra, porque ele voou, não achou, ele volta pra onde é firme, que é o barco. Exatamente. Se ele não voltar, então ele achou terra, então tem pra frente. Inclusive a gente tem, olha que louco, né? A gente tá falando tanto dos deuses nórdicos e tal. Quando a gente pega aí a mitologia cristã, né? Da Arca de Noé. Mitologia cristã. Não deixa de ser. A Arca de Noé ele solta uma pomba. Primeiro ele solta um corvo
pra ver se volta, o corvo não volta. Isso. Depois ele solta uma pomba e a pomba volta com um ramo de planta e ele vê que já tem alguma terra seca depois do dilúvio, né? Ou seja... Então isso era um costume mesmo. É, uma coisa que funciona pra quem desbrava locais e Sim. navegação. Hoje em dia não mais, né? Navegação principalmente. Outra coisa que é muito legal que acontece com o Flock no meio dessa jornada aí dele na série... Acho até que você vai falar já. O lance é que... Em dado momento, existe... uma rixa. Um problema, uma treta entre ele e o Ragnar. Ciúminho. Não é ciúminho. que assim, antes do Athelstan aparecer, imagina assim, porque deve ter acontecido com você, aconteceu com todo mundo. Você sempre tem um cara que é o seu amigão, mas eventualmente você envelhece, você muda alguns pensamentos e você começa a ficar amigo de um outro cara. Nikki, esse primeiro cara que era seu amigão, ou menina, enfim, começa a ficar com ciúme desse novo amigo. É lógico. E o que acontece é exatamente isso, porque o Ragnar, até então, o braço direito dele era o Flock. Sim. Quando ele conhece o Athelstan, é uma amizade assim... bate e fica, né, cara? Pô, e eles ficam muito amigos. É. Só que em momento nenhum ele diminui o Flock. Mas o Flock se sente diminuído pelo Athelstan. E não só isso, né? Não é só ciúme da amizade. Ele fala, olha, esse cara aí ele tá cultuando deuses falsos. Deus falso. Porque ele não cultua os nossos deuses, então esse cara é esquisito. Não, e ele tá te envenenando. Ele tá te envenenando. É feitiçaria cristã, ele fala isso. Feitiçaria cristã, pode crer. Se os cristãos ouvissem isso. E o lance é que, eventualmente, acontece um fato. Acontece uma coisa. Esse a gente vai segurar, porque esse pode muito se contar, né, cara? E aí ele comete um crime, crime. Entre aspas. E qual é a punição desse crime? Primeiro ele fica acorrentado ali na pracinha, né? O povo taca alface nele, aqueles negócios. Troca os negócios nele. Só que chega uma hora que eles prendem ele numa caverna. Fica pingando água na cabeça dele. Essa é a punição, é tipo aquele lance de tortura chinesa. Né? O Ragnar coloca ele embaixo de uma goteira pra ele não conseguir dormir. Então, assim, ele tem uma hora que ele tá há dias acordado. Ele tá sofrendo, ele tá berrando. Sim. E aí a Elga, que é a mulher dele, vai lá segurar com uma cambuca a gota d'água pra não cair nele, pra ele poder descansar. E na mitologia tem, né, o mito lá do Loki. Sim, Loki e Angrboda, que era a mulher dele. Que chega uma hora que o Loki, ele é o... É o deus da trapaça. Ele é o trapaceiro. Chega uma hora que todo mundo percebe que é ele que tá causando um monte de coisa e é isso que eles fazem com ele. Eles prendem ele na caverna e quem fica ali segurando é a Angrboda. O que acontece é o seguinte, o Loki na mitologia... O que eu acho legal é que a série conseguiu dar transportar isso pra série. Visualmente, de uma forma muito foda. Mas isso é muito simbólico Ficou também. Incrível. É muito simbólico porque... simbolicíssimo. Fica ali. Será que isso tá acontecendo porque o Ragnar fez em cima do que ele ouviu de mitologia? Ou será que era uma punição muito foda, inspirada na mitologia? Exato. Entendeu? E assim, é uma representação... Assim, é bonito, é estético, é legal de se ver. Porque quando eu tava lendo Mitologia Nórdica do Gaiman, eu imaginei essa cena na minha cabeça, porque eu tava lendo, eu tava imaginando na cabeça. Quando veio a série, é igualzinho. É incrível. Quando rolou isso na série, eu já sabia do conto. É incrível, e aí, gente. Eu já sabia da Eda, Sim. E eu achei muito foda, porque o grande lance, assim, a gente tem muito... A galera que só tá acostumada com o Loki dos quadrinhos, que é foda e tal, mas não tá ligado no nível de filha da putice que o Loki da mitologia o Loki, não o Flock. O Loki é o amigo ideia errada, é o pilha errada. ele é o merdeiro de Valhalla ali, do nórdico. E ele é neutrão, tipo, ele não é amigo de ninguém. Não, ele é o Saci. Sabe o que ele é? O Saci nórdico. O Flock, ele é uma pessoa, ele tem amizades. O Loki, deus nórdico da trapaça, ele é o Saci nórdico. E aí tem uma hora que ele faz tanta merda que o Odin fala, caralho, mal, você tá de mal. Chega, eu né? vou te acorrentar aqui embaixo da maior... Tem a serpente, que é a maior serpente... ali do dele. mar, Não, uma serpente que a baba dela é ácida. Tá, sim. E aí ele fala assim, olha, eu vou te acorrentar aqui embaixo dessa porra e você vai ficar pingando ácido na tua testa porque vai tomar no cu, você tá maluco, cara. E aí a Angrboda, ela se compadece do esposo e ela fica com essa cumbuca segurando pra sempre o ácido. Porém, eventualmente transborda e pinga ácido na testa ali do Loki e ele se enfurece. E essa fúria dele, esse debater dele,
que era a explicação nórdica dos terremotos. Olha que coisa maluca. A gente tem muito isso, né? A religião, a mitologia, no geral, né? Tanto a cristã, quanto a nórdica, quanto a indígena, nossa, aqui do Brasil. Todas. Eram explicações... Dos fenômenos naturais. Eram tentativas de explicar fenômenos naturais, Sim, exatamente. Total. Então, assim, a Terra tremia por quê? Porque Loki tá preso em algum lugar se debatendo. A Angry Boda deixou cair uma gotinha ou outra. Exatamente. Por que troveja? Porque o Thor batendo o martelo dele na bigorna. Sim, entendeu? Óbvio que é o Thor. Entendeu? E é muito legal. A série passa isso de uma forma muito, muito fluida, muito natural, né, Muito natural, assim. Tipo, em nenhum momento você questiona que é uma zoeira. Sim. Não, eles acreditam naquilo de verdade. Cara. Entendeu? Última coisa pra falar sobre o Flock, que eu acho um personagem incrível, um ator incrível, e ele me lembra muito não é o estereótipo, né? Mas o arquétipo do louco, né? Do tarô, né? Do tarô. Ele é o louco. Thaís Tarólogo, Thaís Mandinal. Opa, consultas, favor, mandar no e-mail. Mas assim, é isso. Tipo, ele é o louco, ele é inconsequente, ele não segue as regras. E olha que os vikings já tinham as regras bem diferentes dos ingleses. O arquétipo do louco tá presente em tudo de cultura pop em geral. Ele é um cara que não segue as regras. Inclusive, é sugerido de forma bem por cima na série, mas talvez ele tenha alguma coisa mental mesmo. E quando a Helga fala, eu quero ter um filho, aí ele fala, não vamos ter um filho. Ela vai nascer com a mesma maldição que eu. Eu tenho medo que o meu filho nasça com a mesma maldição que eu. Tipo, ele tá com medo de transmitir alguma doença da cabeça pro filho, sabe? Lá, é bonitinho, na verdade. Sei lá, no século X falavam que qualquer problema mental era possessão demoníaca. Isso. A igreja pregava assim. Então, aí é a mesma coisa, só que em momento algum ele é possuído por nada. Sabe-se que ele... Quando a gente assiste hoje a série, a gente imagina... A gente já tem uma awareness, né? Ele deve ter alguma esquizofrenia, alguma coisa leve, aí, algum problema mental leve. Isso. Só que pra ele era o louco. Sim. Só que na cabeça dele, isso era um fardo e uma benção ao mesmo tempo. Porque era o jeito que os deuses se comunicavam com ele. Isso é muito maneiro. Exatamente, né? Tem uma cena muito boa que exemplifica todinho o comportamento do Loki. Do Flock. A Sig tá envolvida nas coisas dela lá, aí ela vira pro Flock e fala assim, você pode guardar um segredo? Aí ele... Não. Claro que não. Tipo, oi, você tá querendo confiar o segredo pra mim? Eu sou o Flock. Tipo, frente, ele não esconde quem ele é. Ele é aquilo mesmo. Mais pra frente na série tem uma hora que o Bjorn pergunta assim, ó. Você tem um lugar que eu não sei pra onde é uma loucura e é super arriscado. Tá a fim de ir? Ele fala, você tá me propondo ir pra um lugar sem saber pra onde é, onde talvez eu morra e que é uma loucura foda? Claro que eu aceito. Esse é o Flock, gente, não adianta. Esse ele é um dos melhores personagens pra mim. Eu fiquei meio bolada? Fiquei. Em alguns acontecimentos. Sim, mas ele continua sendo foda. Sim, um outro personagem que oscila muito nesse lance de, puta, eu não gosto dele, eu gosto dele, não gosto dele, eu gosto dele pra caralho, é o Rolo. Rolo, mano, maravilhoso. O Rolo ele é legal que na primeira temporada, ele Rolo, é um mongol gigante só. O Rolo é o cara que tem ciúminho do irmão. Ele é o irmão complexado porque o outro irmão é mais legal. Tipo, o meu irmão é rei, o meu irmão é conde, o meu irmão tem a mulher que eu queria pegar, o meu irmão tem tudo que eu queria ter. Eu tenho sempre a segunda melhor coisa. Eu me fudi, meu irmão tem tudo que eu quero ter, só que eu não tenho porra nenhuma. O Rolo é apresentado dessa forma. Né? Sei lá. E aqui, eles são super diferentes, tem nada a ver um com o outro, mas eles são irmãos de fato, na série. E... na vida real, lembrando aí na vida real, nada a ver. Mas assim, o Rolo é o cara que fica em segundo plano. Ele tá sempre enrolado com alguma coisa. Maravilhoso. Ele vive enrolado com a Sig, mas nunca assume, nunca casa com ela. Tem aquele lance dele ainda gostar da Lagertha. Tipo, ele é o cara que fica de escanteio. Tipo, ele é o cara que, eu quero ter todas essas coisas maravilhosas e eu não consigo. Eu não consigo. Não consegue, né, Rolo? Não consegue, né, Rolo? E aí, ao longo das temporadas, ele cresce de uma forma extraordinária. Ao ponto de ter uma hora que a gente tá torcendo mais pra ele do que pro Ragnar. De tão maluco que o Ragnar tá. Você vê a queda dele, tipo, chega uma hora que ele vira persona não grata. Os caras não gostam dele. Ele fica na miséria, ele dorme na rua, vira mendigo. Ele fica cagado, né? E aí, quando ele quer retomar, aí ele fala, não, Ragnar, eu quero lutar por você. Aí o Ragnar, não, você vai ficar aqui... Porque você é um traidor, né? Tem uma hora que eles lutam um contra o outro numa briguinha ali lá da primeira temporada. Então, assim, ele é o cara que as pessoas não confiam. Só
que aos poucos ele vai retomando a confiança tanto do pessoal como do próprio Ragnar. Porém, ele só cresce, assim, ele chega Mas ao ápice dele aos quando pouquinhos. O grande lance é assim, ele sempre quis ter, ao que a gente entende na Poder. série, o poder que o irmão tinha. Isso. Mal sabia ele que ele estava destinado ao grande poder, como o vidente falou pra ele. Sim. Né? Tem uma hora que ele fala, se você soubesse o que tá destinado pra você, você tava dançando nu na praia de felicidade. Isso, exatamente, né? exatamente. O poder dele não vinha da onde tava o poder do irmão. Tava em outro lugar. A gente não vai falar exatamente, porque isso, se você não viu e se descobrir pela gente, vai ficar chato. Mas o grande lance... então tudo bem. Não tem problema. O grande lance é que ele descobre o poder dele, ele se torna poderoso por ser ele, quando ele não tá mais em Kattegat. E, assim, uma coisa que é legal, pelo próprio mérito, e não é de repente. Então, aos poucos, ele tem que ganhar a confiança do Ragnar e dos caras do Ragnar, né, dos guerreiros dele lá, dos vikings. Sim. Aí, ele entra na campanha, vai na outra campanha, não sei o quê. Aí, quando eles invadem a França, ele já tá com certo protagonismo. Sim, e ele já tá numa de querer sair do meio do irmão. Sim, ele vai crescendo, ele aprende ao longo do caminho. Esse é que é legal do rolo. Ele aprende qual é ele cresce, dele. É um personagem que cresce e ele encontra o seu lugar no mundo. E é muito legal porque assim, o Ragnar, ele é bem construído de cara, né? Ele já vem pronto. Não, ele ele mantém. Ele é o herói. O Rolo, ele vem de baixo. Ele não é bem um anti-herói, né? Não é bem anti-herói. Não chega a ser anti-herói. O anti-herói seriam os saxões, né? Ele começa meio que como antagonista, mas cara... E ele cresce. A diferença dele pro Ragnar é que assim, o Ragnar mantém. E ele vai subindo. Pra caralho. Né, cara? Ele muda de vida, assim, totalmente. Subiu na vida. Quando eles invadem a Frânquia, acontece todo um trâmite que o Rolo acaba tendo que ficar lá como representante dos vikings. E nessa ele se apaixona pela filha do rei da França. Aí ele acaba ganhando poder na França. E você vê que ele se... Primeiro ele tem um batismo que... meio de brinks. Mas depois ele entra mesmo nessa. Ele fala... Ele se torna um cristão. Ele se torna um cristão e ele se torna o Duque da Normandia. Na vida real. Na vida real ele foi o Duque da Normandia. E ele aprende a língua deles. No começo ele odeia. Ele fica bravo, ele fica puto. Mano, depois o cara tá bem. Tá todo arrumadinho, corta o cabelo, tosa no cabelinho dele. Ele vira um poodle. Ele é um Doberman que vira um poodle depois. Exatamente, mas não é um poodle bobão. Não, é um Doberman... vamos lá, ele era um Doberman do exército e ele virou um Doberman de uma casa. Só que dentro dele ele ainda era um Doberman de exército. Ele fala, né, pra mulher dele. Chega uma hora que ele fala, olha, quando eu ouço o trovão, pra mim ainda é o Thor. O martelo de Thor ainda bate no meu coração. É mais forte do que eu. Mas isso não impede dele lutar pela França. Chega uma hora que ele, inclusive, luta contra o Ragnar em nome da França. Então, porque eles viram inimigos. É incrível esse arco dele. É incrível o arco do Rolo. Pra mim, o Rolo... Eu gosto quando o personagem se redime de uma forma genuína. Tipo, ele não tá na França pra pegar poder. Ele realmente ama a mulher. Ele realmente ama o local. Ele tá bem ali. Sim. Ele tá de boa ali. Ele tá feliz, sabe? De novo, construção de personagem é o nome do meio dessa série, cara. Sim. Assim, todos. É muito bom, cara. Eu acho que se a gente fosse ficar falando de todos os personagens que tem... Esse podcast duraria... A gente teria que fazer um Vikings Cast, Não, né, a gente tá pegando, assim, os pontos-chave... Na verdade, esse Octopcast, a função dele é empolgar a galera que já vê pra próxima temporada. Sim! E empolgar quem não vê pra ver. Porque, assim, porque é sensacional, engraçado. gente. A gente tá numa época que... Sensacional. Ai, caralho, Game of Thrones esse tempo todo. Aí, porra, a galera para do finale agora. Eu acho, assim, eu não assisto, né? Porque, enfim, eu atrasei muita coisa e tal. Mas eu entendo que é uma série foda. Mas eu sinto que o Vikings, ele meio que fica de escanteio pela galera. Sim. E, cara, é uma série muito boa. Nossa, é O incrível. que vocês estão fazendo que vocês não estão vendo Vikings? Não, vai ver Pelo Vikings. amor de Odin, cara. Gente, vocês podem ver Game of Thrones, vocês podem ver o que vocês quiserem. Mas vejam Vikings! Cara, olha, venha para Kattegat você também, cara. Porque que série maravilhosa, cara. Que série... Nossa, cara. Eu vou falar. É impossível ver essa série e não ficar tentado a se converter à religião nova. Aos deuses. Que eu, inclusive, estou fazendo isso. Olha aí. Nem tô sabendo. Que coisa é essa? Claro que coisa tá. é essa? Será que tô deixando minha barba crescer? Por quê? Que é isso? Que loucura. Eu separei 9 animais aqui na sala, por quê? A gente já tem 2 gatos, faltam 7. Pelo amor de Deus, vai sacrificar os gatos. Que é isso? Pelo amor de Odin. Não, mas de verdade, cara, de verdade, assim, faz você querer se aprofundar, sem ir mais de cabeça
em toda essa cultura deles, todo esse cara. universo. E assim, é uma série do History Channel, deve ser chata pra caralho. Não é. É uma série ficcional, tem Baseado plot, em fatos reais, tem roteiro. Em pseudo-fatos reais. Em pseudo-fatos reais. Mas assim, tem roteiro, o roteiro anda, não é uma série chata, não é uma série cansativa. Não é um documentário. Não! Tire isso. É porque tem muito. Eu lembro que eu comentei na época, e assim, aí fica. Porque as pessoas podem ter essa impressão, né? Eu comentei, porque na verdade a gente começou a assistir, porque eu sempre via e ficava, depois eu vejo. A série do History, né? Whatever, deve ser um comentário. Exato. E aí o pessoal, um amigo meu do trabalho, falou, cara, assista essa série. Que é maravilhoso. E aí a gente viu o primeiro e deslanchou, Nossa, e em menos de um mês a gente viu tudo. Você falou que você tem um amigo no seu trabalho que te incentivou. Também quero mandar um beijo pra Greta lá do trabalho, que também... A Greta? Não, a Greta do meu trabalho. Beijo, Greta. Será que o Márcio do meu trabalho e a Greta do seu trabalho estão no Topcast? Não sei, tomara que... Com certeza, com certeza. E é legal porque ela falou assim, ontem eu fiquei vendo série, não sei o que. Eu falei, eu também. Qual série? Vikings? Ela, eu também. E aí vai tipo, nossa! Então, não, E ela também já acabou. Então, sim, você vê como é uma série que te prende, porque você não consegue parar de assistir. Você quer saber o que vai acontecer. É muito engraçado porque, assim, no meu caso, quando o Márcio, né, ele chegou pra mim, esse meu amigo falou, cara, assiste essa série. É foda, você... E aí eu, beleza. Você vai gostar. Quando eu peguei pra assistir, a gente assistiu tudo e eu passei ele, um pedaço. Que é exatamente o contrário do que aconteceu com o Walking Dead. Porque eu assisti e ele não. Eu falei, cara, assiste Walking Dead. E aí ele me passou. Olha aí, tá vendo? Gente, trocar séries com amigos é muito bom. Sim, recomendações e referências a gente sempre fala pra vocês passar... passem Doctor Who, façam um fã de Doctor Who, mas isso se aplica a qualquer série que você gosta. Claro! Se você gosta muito de uma coisa, não se acanhe em introduzir essa em ideia em algum amigo seu, né, entendeu? Porque às vezes o que a pessoa precisa de um empurrãozinho. Porque eu só precisava de um empurrãozinho pra assistir Vikings. É verdade. Eu também, eu já queria ver, mas cara, porra! E ela se tornou uma série muito bem quista. Vikings é legal porque ela... passa da expectativa, né? Pra caralho. Porque assim, você acha que é só uma série do History Channel. Mano, é incrível. Assim, supera em muito as expectativas. É incrível. Não, a ponto da gente... E ela serve muito pra abrir pra outras séries. Porque assim, como a gente acabou... pelo menos eu, né? Eu tô muito órfã, tá difícil. Eu preciso de uma série nesse nível. Aí tem aquela Last Kingdom, né? Que inclusive é baseado em parte das crônicas saxônicas. Isso. Lá do em algumas partes se cruzam, né? Mas eu fico muito assim, tipo, caralho, será que eu vou me decepcionar se eu ver uma outra série? Medinho, né? Ou será que eu tô realmente tão na abstinência que eu preciso de outra, né? Não, cara? Eu tô super na abstinência de Vikings. Eu tô super assim, ai meu Deus, acabou Vikings e agora só novembro. Pra você ter uma noção... Tá pior que a espera do especial de Natal, né? Porque é tudo cara, muito longe, faltam meses. A gente pegou pra ver aquela O Nevoeiro, né? The Mist, que é baseada no conto do Stephen King, justamente porque tem uma atriz de Vikings. A Auslag. A Auslag, né? A segunda mulher do Ragnar. Sutherland. Ela tá fazendo a principal. É legal porque ela tá super contemporânea nessa série. Você vê, totalmente fora dos trajes que ela usa em Vikings, assim. A Auslag foi uma personagem que a gente acabou falando, não um pouco, assim, a gente falou tudo que tinha que falar dela, assim, de importante, mas tem um detalhinho dela que eu acho muito legal, que é os mitos em volta dela. Porque o grande lance é assim, a gente não tá, apesar da minha fé dizer que sim, né, os deuses existiram, óbvio que existiram. Fafnir foi um dragão, ele existiu de verdade. Com certeza. Mas tudo isso é mito, né? Ninguém viu um dragão de verdade. E a Auslag, na série, todo mundo acredita pra caralho nela, porque o grande lance é que ela é filha do cara que matou Fafnir, o dragão, o maior dragão da história. Ela é filha do rei, ela é a princesa Auslag. Ela é a princesa Auslag, e o pai dela é quase uma figura mitológica, sim, né, cara? Então ela é meio que a ponte, né? Ela é poderosa. Na hora que ela chega em Kattegat, olha, mas é a princesa Auslag, tipo, não é caralho. a filha do cara que matou o dragão. É a filha do cara que matou o dragão, e aí os filhos dela, o seu avô, ele ela faz questão. um dragão. Sim, ela faz questão de falar tudo isso. Um negócio que é importante de falar antes de terminar esse nosso papo de taberna aqui, cara, é que as cenas de morte são muito gráficas, cara. São bastante gráficas, tem bastante sangue, sim. Fica aí uma menção honrosa à morte mais desgraçada. Eu gosto dessa palavra desgraçada porque ela tira a graça da pessoa. Isso. Ela inibe a pessoa de qualquer toque divino. Isso. Que é a águia de sangue. Águia de sangue. Puta que pariu. Águia de sangue. Pra vocês terem uma noção, vocês Nossa, mas dá uma aflição do cacete. Vocês que assistem a série, quando eu falei águia de sangue, eu fico com aflição. As costas de vocês já começaram a arder. Nossa senhora. Você que não assiste, eu vou descrever. Ai, minha nossa senhora. Eu vou declamar o que é águia de sangue. Ai, minha Cif. Você prende a pessoa.
Aí você pega o seu machado, Isso. rasga as costas da pessoa. Normal, Sussa. Aí, Tá de quando boa já tá ainda. aberto, você mete a mão, Isso. arranca as costelas da pessoa pra fora, pra ficar tipo uma asinha. Isso. Com a pessoa viva, você pega os pulmões, arranca e coloca nos ombros da pessoa Isso. e deixa ela sangrar até a morte como um filhote de águia. Olha que bonito. Caralho, que mente louca criou essa porra. né? Meu Jesus. E detalhe, se essa pessoa, durante esse processo, der um ai que seja, ela está banida de Valhalla para todo sempre. Pois esse procedimento Vai acontece tomar no na cu, série cara. 2 vezes. Caralho. E a primeira vez é com um viking, então Sim. ele acredita nos deuses, então ele fica quietinho. Sim. Só que a segunda pessoa, que eu não vou falar quem é, não, ele é um inglês. Aham, um então saxão. ele grita que nem uma menininha, mano. É um troço monstruoso, é horrível, é uma coisa horrorosa. Outra coisa importante das mortes também é bem, foi o que eu falei, não existe bem spoiler numa coisa que é história real, né? Não é verdade? E vocês não vão imaginar que Ragnar é um imortal, porque ele não é. Impossível. Numa hora vai ter que ir embora. Mas eu não vou dizer qual foi na série que apareceu, mas na história real, o que esse ser, né, que é o Ragnar, esse construto, que ninguém sabe se existiu ou não, existem duas entradas pra morte dele. Duas possibilidades. Os historiadores discutem muito qual existiu. Qual é a verdadeira, Ele, né? Uma ele foi jogado num poço de serpentes, e a outra ele contraiu várias doenças e foi morrendo aos poucos, né, cara? Isso. E a série escolhe uma dessas mortes e mostra, e é muito bem feito. E na verdade, cara, olha, os registros históricos eles estão bem precisos mesmo nesse Sim, sentido. cara. E a representação gráfica do que acontece também. E assim, gente, eu gosto de Tarantino, mas eu também não sou super fã de coisas super gore. Diferente de mim. E eu consigo assistir de boa. Eu não fico impressionada, eu não fico com nojo, dá pra levar numa boa. Eu, do outro ponto, eu adoro Tarantino, assim como a Thaís, mas eu acho fascinante um bom filme de gore, onde tem gente Não é porque sangrando morrendo. as meninas que estão ouvindo provavelmente vão falar, ai, minha nossa Não, senhora. os meninos também, tem muitos meninos que Ou não gostam meninos dessa porra. também. Gente, é um gore aceitável. Não, é porque- é o History Channel. Sabe qual é o grande Não lance? é um filme de terror. Sabe qual é o grande lance? É preso à realidade, porque assim, tem banho de sangue, mas é um banho de sangue que aconteceria na vida real. Inclusive é uma coisa que a E gente você até tem fala que lembrar muito assim. que é um povo antigo, né, também. Então a gente brinca muito. é. Sempre que mostra cena de luta de espada em qualquer série, nunca aparece a espada cortando, é sempre uma porrada que a espada Em dá. Vikings vai aparecer, sim. Aparece machado abrindo coisa, então assim, eles não medem esforços pra mostrar o quão violento eram as lutas na época. Por outro E tem que ser lado, mesmo. eu também não acho tão violento como Game of Thrones. Porque o Game of É Thrones fantasioso. o Game of Thrones, ele tem muito eu vi só até a terceira temporada, mas Uhum. assim, ele tem muita coisa do cagar, cuspir e gozar. Né, entendi. que o Game of Thrones Game of Thrones é melhor que Senhor dos Anéis porque ele tem esses elementos. Caralho, quem o foi Vikings que pecou quando falou isso, né? não sei. Não, é olha, uma coisa que rolava na época da primeira temporada. tá. Mas Vikings não tem isso. Ele tem as mortes, ele tem o sangue, mas ele bastante. não. Tem sangue pra caralho. Sexo, mas não é um sexo gráfico. É um sexo meio que sugerido. Alguns são mais. Aparece um peitinho, uma rola aqui ou lá. né, aparece muito. uns negócios assim. Mas Rolo. não é uma coisa tipo, agora eu vou cagar. Não tem. Não tem essas. Como é que Você me dá chama? licença, Como é... escatologia. Escatologias. Você me dá licença que eu vou cagar. É uma série mais Não tem, já viu. limpinha. É uma série mais limpinha, eu diria. Não, olha. Uma série canadense, né, porra? Hei de discordar de você, não acho. Assim, tudo bem, a parte assim, não tem sexo o tempo todo como tem Game of Thrones, porque já virou quase uma piada. Na verdade, dentre os fãs de Game of Thrones. Eu né, falei que cara? é canadense, mas é Canadá e Irlanda, tá, gente? É as duas coisas. Mas eu acho uma série bem suja, assim, no sentido de sangue. Tem Sangue violência tem, pra caralho. sangue tem bastante. Mas o que a gente tá falando é que, assim, não é nada caricato. Não é nada não é nada... Assim, a gente, Não é a gente gratuito tá também. comentando Game of Thrones porque, veja bem, eu sou super contra qualquer tipo de treta e rixa. Não. DC Marvel, essas coisas. me dá Gostem sono. de tudo. Gostem de tudo, exatamente. Mas existe gente que fala que é um ou outro. Não. O grande lance é que, assim, o Game of Thrones, ele é uma coisa fantasiosa, né? Tem dragões, tem zumbis... Tem mágica. Tem mágica. Tem magia. Tal. Em Vikings, não. Não, Então, é assim, só realidade. até a violência inerente à série, ela é mais presa à realidade. Então, não imagine nada a nível Tarantino, né, gente? Não, gente. Seria pelo legal? amor- Seria. Mas não é. Mas não, Mas é legal o É jeito preso dela. na realidade. É legal do jeito Na dela. realidade da época, inclusive, Sim, né? sim. Então isso que é importante manter aí em mente. E o que também é importante manter em mente é que a mensagem que tá passando pra vocês
vão assistir Vikings, cara. Assistam Vikings. Assistam Vikings e conversem. E se você já assiste... Manda pra gente sua opinião, cara. Não, e espera com a gente essa 5ª temporada que o trailer tá incrível. Tá incrível, né? A gente vai deixar linkado aqui. Se você não assistiu até o 20º episódio da 4ª temporada, não assista esse trailer, porque ele tem muito spoiler. Ele caga a história pra você. A gente, inclusive, tomou spoiler. Não, que a gente achou que já era o fim da 4ª temporada, então, assim, não era. Mas o que a gente fala se você tem a sua conta na locadora vermelha, se você tem sua conta aí do Netflix, vocês estão sabendo, vá assistir Vikings, cara. Assim, ou eu não sei, quem tem History Channel talvez passe, né? Mas aí não vai ter a primeira temporada. O ponto trabalho de casa pra vocês, cara. Assistam. Se você tá em período escolar, cara. Nossa, é muito bacana isso. Não porque você vai estudar isso no colégio, que você não vai. Vai cair no vestibular. Porém, imagine você. A gente tem muito ouvinte, galera de 15, 16 anos. Sim. Se você tá no ensino médio, meu amigo. Porra. E você me chega numa aula que o cara... Você tá naquela aula lá de história inglesa. Sim. Né? Se você chega numa aula de história, como eu amava, e você lança um negócio assim, tipo... não, realmente, sei lá... O rei Egberto, não é. Inclusive, nas investidas nórdicas, se você... Maluco, você vira o fodalhão. Você vira o fodalhão. Não, eu sei que no século X os vikings invadiram ali a área da Inglaterra. De novo, isso não vai servir pra você no colégio, porque aqui... Não cai no vestibular. Porque o nosso sistema de ensino ele é muito falho, a gente aprende muitas coisas que não deveriam e algumas que poderiam... Viking que é bom nada. Pois é, a gente ouve assim, en passant, né, cara? Mas é muito interessante até pra você bater um papo com seus amigos e introduzir pra eles assistir a série também. É verdade. Vamos fazer essa corrente do bem. Corrente Viking. Vou perguntar, apesar de não ter sido um review propriamente dito, a gente falou sobre a série, tem uma nota aí. Se você pudesse dar de 1 a 10... Escudos de Pokémon. De 1 a 10 escudos e flechas Vikings, qual a sua nota pra Vikings de History Channel, cara? Cara, nota 10, né, cara? Nota 10. Nota 10. Desculpa, não dá pra dar menos que isso, porque pra mim, tudo que a gente falou aqui, cara, é isso. É uma puta série foda. Te faz se interessar pela história. Meu, depois... Wikipedia Você fica caçando tudo depois. Tem livros sobre o assunto. Inclusive tem um livro muito bom sobre a história do Ragnar, que eu não sei bem o título, mas eu vou, a gente vai precisar botar aqui no link. Legal. Vale a pena se você assistir a série. Gente, tipo, querendo ou não, é história, é cultura. É super bacana de você entender essas coisas, sabe? É um enriquecimento cultural. Nossa, com certeza, sim. É incrível. Quero saber de você, Fred Pavão. 1 a 10 escudos de Pokémon. Vamos explicar primeiro o que é isso? Tem os escudos Vikings, eles eram redondinhos, tinha uma bola no meio de metal, e tem um dos tem várias cores, né? Que é branco e vermelho, igualzinho uma Pokébola. Enfim. Mas quantos escudos você dá pra Vikings? Olha, eu não vou dar escudos na minha nota, não. Eu não vou dar de 1 a 10. E eu não vou dar nem 10. Eu vou dar a nota equivalente a cada uma das divindades nórdicas. Vixe, cara. Porque essa série merece. Pra caraca. Bicho. Eu vou te falar, 10, eu entendi que você deu a nota máxima, porque é o máximo. Sim. Mas o máximo não diz jus essa série, cara. Sabe por quê? É muito Foi bom. aquilo que você mesmo falou no começo do podcast. É uma série de quebrar a expectativa. Porque você vai achando que é uma coisa... Supera muito. E supera muito, cara. Então, assim, é 10, é 11, é 1000, cara. Essa série é legal fantástica. Que quando a gente falou pro pessoal que a gente tava assistindo e que a gente ia fazer podcast, todo mundo, nossa, essa série é foda. Nossa, essa série é maravilhosa. Sim. Nossa, eu amo essa série. E, tipo, é legal porque você não vê pessoas comentando no Face ou no Twitter sobre a série. Tipo, é bem underground, mas as pessoas adoram. Sim. É incrível. Quem gosta muito. E a gente quer que você que ainda não assistiu passe a gostar muito também, porque tem certeza que você que é um cara culturado, um cara aí que gosta de história boa, vai gostar dessa série, cara. Porque a gente conhece nosso público, a gente sabe que vocês sabem que vocês gostam do melhor. E se você gosta de Vikings, já assistiu e tá que nem a gente esperando, manda o seu e-mail também pra falar, sei lá, algum detalhe que a gente não falou aqui, ou alguma curiosidade que a gente também não falou. Sim, e também mandem aí a sua opinião sobre a série no geral, né, se cara? vocês gostam, se não gostam, enfim. Pois é, pra isso você vai precisar ir do caminho, como a gente sempre chama, que é o e-mail do Dr. Brasil, que é o podcast@drbrasil.com.br. Temos aí também, nós não trabalhamos com EDAs, nós temos registro escrito, que é o Facebook do Dr. Brasil, que é o facebook.com/drbrasil. Temos também que na verdade eram dois, mas aí se fundiram esses dois corpos e viraram um, que é o Twitter do Dr. Brasil, que é o twitter.com/drbrasil. Temos também nossa loma digital que registramos aí, fazemos as gravuras batalhadas em pedra, que é o Instagram do Dr. Brasil, que também é @Dr. Brasil, assim como somos Dr. Brasil em todas as nossas redes sociais. Você já conhece, você já sabe muito bem como alcançar a gente. Onde nos encontrar. Exatamente. E uma coisa que você também sabe onde encontrar é que semana que vem
Opa! Essa semana foi um Off-Topcast porque a gente sempre sabe, a última semana do mês o calendário, né? É sempre um tema fora de Doctor Who, é sempre o Off-Topcast. Porém, semana que vem voltamos ao tema de Doctor Who. E temos um tema muito importante que estava aí guardadinho pra quando a gente precisasse. Verdade. Porque, veja bem, você que é um ouvinte... Faz um tempo que a gente já quer fazer. Exatamente. Você que é um ouvinte recorrente do DWRcast e do Off-Topcast, você sabe muito bem que a gente tem os nossos dossiês. Nós fizemos o dossiê do mestre, onde nós falamos... Porque assim, tudo. Tintim por tintim. Obrigado. Tintim por tintim das maldades das regenerações do mestre. É um dos podcasts que eu gostei mais de gravar. Nós temos também o dossiê dos Cybermen que a gente fez por conta da volta dos Cybermen de Mondo. A gente falou toda a história sobre os Cybermen que a gente tem até hoje. Sim. Só que aí você fica pensando, a gente já falou do Cybermen, a gente falou do mestre. Tá faltando o quê, Thaís? Tá faltando aquele vilão. Qual é o primeiro grande vilão de Dr. Who? Aquele vilãozinho de Dr. Who. A gente vai fazer... Aquele saleiro. Pessoas, semana que vem... Aquele saleiro assustador. Preparem o modulador de voz. Sim. Porque semana que vem será o DWBRcast dossiê dos Daleks. Eu não vou falar mais nada. É isso aí. Estejam aqui semana que Job vem. Bike. Um abraço e fiquem com Odin. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.